Pode pé pra cá, pode pé pra lá, pode pé pro mundo! Meu nome é Vilma Esteves e eu sou a única host desse podcast. Uhul! Merry Christmas! Feliz Natal, minha gente! Tô muito feliz. Hoje é o episódio 012. Eu nem tô acreditando nisso. A cada dia que passa, a cada semana, né? Me dá um negócio assim, nossa, tô maluca, mas tá indo. Tô muito feliz. Quero desejar muito um Feliz Natal a todo mundo que tá aí assistindo. Eu sei que talvez não tenham tantas pessoas assistindo hoje, porque é um dia, né, muito especial. Mas agradecer se tiver pessoas aí assistindo ao vivo agora comigo. Porque é ao vivo, né? Uma transmissão imediata. Querendo ou não. Eu vou estar aqui nos comentários. Então, qualquer coisa, pode falar aí. Eu vou estar respondendo. Giovana vai fazer o possível para estar também. Não tem como eu esconder, né? Quem é a convidada, porque já tá no nome aqui do vídeo, né? Então. Mas calma que eu ainda vou introduzir ela. Calma. Então, Feliz Natal para todo mundo. Eu quero desejar que você tenha um dia de muita paz, de muita bênção, repleto de amor, da presença das pessoas que você ama e que você lembre sempre da principal coisa do Natal, que é o Espírito de Jesus renascer dentro do seu coração, que você sempre possa estar com esse sentimento dentro de você, que Jesus renasça dentro de você e que você possa lembrar de que todas as coisas são possíveis para aquele que está lá em cima cuidando de todas as coisas. Nada é impossível para Deus. Sempre tem isso no seu coração. O objetivo aqui do podcast é trazer essa realidade para o seu coração. E você ver que é possível, sim, você viver o seu sonho. Você escutar conversas e histórias de pessoas que trabalham com o que amam, vivem os seus sonhos. E o grande realizador disso, que dá a força pra gente ir atrás e fazer essas coisas acontecerem, é Deus. Então, que Jesus possa estar abençoando muito sua vida. Que você tenha um Feliz Natal. E é isso. Ai, tô muito feliz. Tô aqui com o meu look do Natal, tá, gente? Eu vou estar usando essa roupa aqui. Eu tô usando a roupa que eu vou usar no Natal aqui. Tô muito ousada, porque assim, eu tô aqui gravando na Califórnia, tá um frio da bexiga, aqui 6 graus, se não me engano. Antes, quando eu saí de casa, tava 6 graus. Onde eu vou passar o Natal, não tá frio. Então, assim, por isso que eu comprei esse lookinho, entendeu? Mas assim, louca, né? Mas é isso. Tô aqui com o lookinho do Natal. E... esqueci da coisa importante, né, gente? Se inscreve aqui no canal. Se inscreve aqui no canal. Deixa o like. Se inscreve aqui no canal, deixa o like. Compartilha essa live, esse episódio, o vídeo, enfim. Com quem você achar que tem que assistir esse episódio, compartilha. Se cada pessoa que estiver aqui assistindo compartilhar com uma pessoa, nossa, a gente vai chegar em lugares muito grandes. Então, é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Ativa o sininho. E já falei tudo. E, ó, tá vendo aqui na TV? Tô arrasando, tô muito feliz. Eu tenho 2 patrocinadores agora, gente. 2 patrocinadores. Tô muito feliz. E agora a gente tem esse negócio bem chique aqui, bem estilo podcast desses famosos que existem, com os patrocínios passando na TV. Tô arrasando, velho. Eu tô me achando. Tô muito feliz com esse... Com os novos patrocinadores. Vocês já sabem disso, né? Porque eu esqueci que eu tô no episódio 12 e eu já falei isso no episódio anterior, mas enfim. É isso, eu tô com 2 patrocinadores agora. Primeiramente, meu pai, Jorge Esteves Empreendimentos. O escritório, meu pai é um empresário, o escritório dele fica lá em Vitória de Santo Antão. Então, se você estiver pelas redondezas ou em Vitória e estiver precisando de alguma coisa, algum empreendimento, algum conselho, enfim, vá lá no escritório do meu pai. No mínimo, você vai sair mais feliz. Eu tenho certeza disso. Se ele não puder lhe ajudar, o que eu acho muito difícil acontecer, no mínimo, você sai mais feliz. E estamos também com o patrocínio da Amélie. Aqui do lado, ó, tem a logozinha dela, que é uma loja de roupa feminina super estilosa. Assim, as roupas mais lindas que você vai achar na cidade de Recife. Muito, muito estilosas, de super qualidade. Ela tem 3 lojas. Uma na Galeria Capunga, uma no Espinheiro e uma no Shopping Tacaruna. Então, assim... 3 grandes localidades, se você estiver precisando de look, não agora pro Natal, né, mas porque já é hoje, mas assim, se você não comprou nada, eu tenho certeza que ela vai estar aberta hoje, e se você quiser, você vai lá e procure seu look do Natal. Se você quiser look pro Ano Novo, você vai encontrar, tem roupa de P até GG, depois do GG, que tem outros tamanhos, plus não sei o que, eu tenho que pesquisar isso, ela tem que me dizer essa informação que eu não peguei direito. Mas enfim, tem roupa pra todo mundo, todos os tamanhos, todos os gostos, todos os estilos, assim. Vale a pena, certo? E acredito que é isso, né? Já pedi a inscrição. Quem quiser mandar pergunta ou deixar mensagem pra Giovana, deixa aqui no chat.
no final não, né, que a gente não tá em live, mas assim, enquanto a gente puder, a gente vai estar aqui no chat respondendo as perguntas ou respondendo as mensagens que vocês queiram deixar de carinho pra ela. Mandem mesmo, porque ela merece, tá? E é isso. Acredito que é isso. Eu vou estar aqui com vocês na live, né, na transmissão imediata. E com vocês agora. Vamos lá, né? Introduzir essa convidada maravilhosa. A super grande, mega master professora de física. Mas esse não é um papo de física. Com vocês, Giovânia Vilela. Boa tarde, Vilma. Boa tarde. Muito feliz de estar participando aqui do seu podcast. Boa tarde também aos seus ouvintes, aos que estão inscritos e estão assistindo a live aqui conosco. Eu estou muito feliz, é um prazer enorme, especialmente nessa data que é Natal, que é uma data que eu amo, né? Esse espírito natalino, o significado por trás do Natal, como você fez questão de destacar. Então, estou muito feliz. Obrigada. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço muito, muito, muito por você ter topado esse convite. Ficou um pouco receosa no começo, né? Porque é uma coisa diferente, é uma exposição. E eu gosto desse negócio aqui, assim. Mas eu super confio em você, né? Eu super confio nos meus estudantes. Isso aí. Então, muito obrigada, prof. Muito, muito. Vai ser difícil eu chamar ela de Giovânia, gente, porque assim, a minha vida inteira eu só chamo ela de prof. Ou às vezes de senhora às vezes. É super comum. Então, mas pode chamar de prof, sem problema nenhum. Pronto, então vai ser difícil chamar pelo nome. Uma vez prof, sempre prof, né? É isso, uma vez prof, sempre prof. Então, prof, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada mesmo, assim, muito especial ter você aqui comigo. Eu tô, assim, muito feliz, porque eu sei a sua história, é uma história incrível. E eu quero muito que você use meu espaço aqui do podcast para eternizar essa história aqui. Porque o podcast é isso, é um lugar para a gente eternizar a sua história, para lá na frente você poder mostrar para os seus filhos, para os seus netos, para quem você quiser lá na frente, sobrinho, enfim. Ah, legal. E é isso. Vamos embora. Eu começo com um momento que é a frase motivacional da pessoa. Uma frase que seja o teu guia. Alguma coisa que seja teu mantra, um teu bordão. Pode ser um versículo também, mas que seja uma frase que... Essa frase aqui me representa, Vilma. Então, Vilma, acho que uma frase, assim, que tem sido... que eu acho bem legal, é simples, mas tem um peso muito importante na vida, que é faça mesmo com medo. E para reforçar essa frase... Aí eu vou trazer um versículo que é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Uau. Então, é bem forte, né? Eu acho que essa frase ela é importante, eu ouvi ela algumas vezes, assim, em pregações, porque eu acho que na vida a gente sempre vai ter esses momentos de desafio, de mudança, de incertezas, de insegurança, e sempre vai surgir o medo do tipo, e aí, faço, não faço, como é que vai ser, o medo do novo, e acho que ao longo da vida, assim, eu percebi que é muito importante não deixar o medo lhe parar. E aí é tipo, você faz, mas eu tô com medo de fazer, mas faz mesmo assim, você faz com medo mesmo, você não espera o medo ir embora para fazer as coisas. Então eu acho essa frase bem forte, assim, porque ela permite que você continue progredindo, aceitando o desafio, saindo da zona de conforto. E continue andando, assim, né? Sem dúvida. Nossa. Sem dúvida. Então eu gosto dessa frase. Arrasou, gente. Nossa, eu fiquei aqui sem palavras, porque parecia que ela tava falando pra mim. Ela tava falando e eu tava assim, tá certo, eu vou fazer, não vou ter medo. É isso aí mesmo. Caiu como uma luva. Eu amo que toda semana é assim. Todas as frases caem como uma luva na minha vida, velho. Sério. Legal. Obrigada, Deus. Que massa, velho. Muito feliz. Faça mesmo que com medo. É isso. Qual é o versículo de novo? É 2 Timóteo, primeiro? Primeiro, versículo 7. Versículo 7. Ele diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia. É isso. Muito forte, É né? muito forte. É muito forte Não seja covarde, né? Deus se você crê em Deus, que Ele está contigo, que Ele vai à frente. Então, inclusive na Bíblia, várias vezes você vai escutar não temas, porque acho que é muito natural do ser humano temer. Várias situações da vida, né? É como tu falou, né? Assim, o novo, ele assusta. Eu acho que é uma das coisas que mais assusta e paralisa a gente, dá medo, é o novo. Porque a gente
No que é comum, no que é normal, a gente sabe lidar, né? A gente tá acostumado a fazer aquilo, então tá de boa. Isso. Mas o novo, ele faz, eita, e agora? Pra onde Eita, é que eu vou, isso. né? E aí, exatamente. E como que você vai, né? Tipo, é como diz, coragem não é falta de medo, é fazer com medo. É, Isso é coragem. é isso aí. É isso aí, galera. Faça mesmo que com medo, entendeu? E vamos lá, dar continuidade a essa eternização de história de Gilvânia. E agora a gente vai voltar no tempo. Vamos lá para a infância de Gilvânia. Eu tenho certeza que isso vai ser super exclusivo e novidade para os alunos dela. Eu Certamente. nunca escutei ela falar sobre esse assunto em sala de aula. Óbvio que não, né? Porque organizada ainda é ela, viu? Assim. Melhor coisa da vida é você pagar a cadeira com Giovana. Você tem certeza que o que você vai. Você tem certeza de todos os passos. Mas esse não é um papo de física. Mas vamos lá. Vamos voltar no tempo pra tua infância. E eu quero saber, assim, como que era, onde tu morava, quem era a Giovana na infância, quem era a Giovana criança, o que ela gostava de fazer, quais eram as brincadeiras preferidas, essas coisas. Então, eu sou pernambucana mesmo, né? Eu sou da cidade do Cabo de Santo Agostinho. Nossa, tu nasceu lá. Eu nasci lá, eu sou cabense. Então, a minha infância foi uma infância, sabe? Eu tenho duas irmãs, então aquela infância bem de brincadeira de rua era outra época, né? Hoje em dia as crianças são mais presas, então. Principalmente no interior, que eu também sou do interior e assim, no interior a gente tem muito mais liberdade quando criança. Exato. Então eu tive essa infância assim de muita brincadeira de rua, sabe? Das casas vizinhas, as crianças ficarem livres para brincar ali. Então eu acho que eu tive uma infância muito feliz nesse sentido. Que massa. Brincadeiras, tipo, preferida, não tem uma específica, mas eu brincava muito brincadeira de rua, sabe? Tipo, pega, esconde, pular corda, aquelas brincadeiras que você faz com pedrinha, tudo que é brincadeira de rua Amarelinha, é o que a gente amava. fazia, amarelinha. Nossa, muito Então massa. era tipo, ia pra escola pela manhã e o resto da tarde estudava, né, para fazer tarefa e brincava até se cansar. E depois voltava para casa. Tu se criou com até que idade lá em Cabo de Santo Agostinho? Até quanto tempo tu continuou morando lá? Nossa, até me casar. Sério? Então Sério. tu fez a faculdade morando lá? No Cabo. Uhum. E aí voltava? E aí voltava. Calma, a gente vai chegar lá. Na verdade, quando eu fazia adicionando uma informação, quando eu fazia a universidade, eu também fazia no comecinho o curso técnico, no IFPE. Calma, a gente vai falar sobre isso. Eu passava o dia inteiro lá, mas voltava pro Cabo. Caramba, é rojão. Rojão, gente, é a minha palavra, tá? Eu tava conversando com o Giovanni antes de começar a gravação, aí tudo eu dizia assim, não, uma coisa assim pesada, difícil, é rojão. Tudo eu falo que é rojão. E aí, quando tu era, tipo, adolescente e tal, quando a gente começa a pensar sobre esse assunto de profissão, carreira e tal, o que é que tu sonhava em fazer, assim? Qual era o teu sonho para o futuro? Sim. Então, quando adolescência, ali já ensino médio, eu sou de escola pública, certo? Uhum. Então... Sempre, a vida inteira? Sempre, a vida inteira. Mas aquela escola pública, tipo, aquela que é boa ou aquela que não era boa? Que a gente tem esses... eu acho que ela era média, assim. Ela era boa, de modo geral, mas... como, pelo menos na época que eu estudava na escola pública, tinha falta de professores, especialmente de matemática, física e química. Sim. Isso que eu... Então, chegava a acontecer, por exemplo, de ficar um tempo sem aula de matemática, isso rolava. Entendi. Então, eu sou de escola pública e eu tenho uma origem também simples, né? Meus pais, eles não têm nível superior. Então, eu não tinha muitas referências do que fazer. Então, eu ia muito pelo que eu gostava. Então, em um certo estágio, eu gosto muito de animais. Então, eu pensei que, eu acho que eu vou fazer veterinária. Entendi. No outro estágio da minha vida, eu comecei a estudar línguas. Aí eu acho que eu vou fazer turismo. Oh, uau! Na verdade, eu cheguei a fazer vestibular para turismo. Então, não era muito claro, assim, um caminho que eu queria seguir. Eu ia muito pelo sentimento do que eu gostava. E aí, calhou que eu gosto de física, né? Percebi que gostava de física e resolvi fazer física. Mas não tinha, assim, uma coisa pré-definida. Eu quero ser tal coisa, sabe? Teus pais te influenciavam nessa decisão, nessa escolha, ou te deixavam livre?
Não, totalmente livre. O que eu tive dos meus pais foi muito apoio para estudar. Eles sabiam, eles não tinham passado por um curso superior, por exemplo, Uhum. então eles sabiam a importância de estudar. Então era Entendi. sempre aquela coisa, estude, é muito importante, que você precisar de apoio para estudar, a gente vai te dar, Uhum. mas eu não tinha nenhuma pressão do tipo, minha filha tem que fazer engenharia, ou tem que, sabe, ou tem que Sim. fazer medicina. Então eu tinha muita liberdade para seguir no que eu sentia que tinha aptidão, e eu Uhum. tinha o apoio total. Meu pai, ele super apoia no quesito estudo e, enfim, né, dedicação de crescimento profissional. Então, apesar de ele não ter muito conselho para dar nesse aspecto profissional, ele tinha o apoio de estudo, o que eu puder fazer para lhe ajudar, para criar uma situação em que você possa estudar, eu vou fazer. Então, foi assim que Sim. funcionou. Que é muito importante, né? Apoio de pai e mãe. Assim, eu entendo que muitas vezes a gente não tem, mesmo assim a gente tem que continuar e seguir, né? Porque é a nossa vida, mas assim, quando a gente tem, é muito, muito importante. Assim, ter um pai e uma mãe que deixa a gente livre, que apoia nossos sonhos, nossas decisões, nossos caminhos. Com certeza. Inclusive, por exemplo, por vir de uma realidade simples, eu escuto muita história de pessoas simples também que os pais têm essa dificuldade de entender a importância do estudo, a importância de passar anos fazendo um curso de graduação e tal, porque querem ver o filho logo no mercado de É, trabalho. Então, às vezes eu vejo, hoje como docente, que tem muito atrito. Famílias que não são tão bem estruturadas financeiramente, às vezes rola um atrito ali por é. parte dos pais de pressão, você precisa, você já está na idade de Trabalhar e tal, fazer dinheiro. trabalhar, e aí vai ficar estudando quanto tempo. Então, ter pais que me apoiaram nesse sentido foi muito importante. Agora, como você falou, caso os pais não apoiem, a gente tem que, né, arrumar um caminho de fazer funcionar. É. É isso. Que massa. E aí tu queria ser médica veterinária por um tempo, depois fez turismo. E aí tu falou um negócio aí que eu fiquei em choque, que tu até tentou, fez vestibular pra turismo. Como foi isso? Fiz. Então tu terminou o Então, terceiro ano e não fez física logo de cara. não fiz física. No terceiro ano, acho que segundo, terceiro ano, né? Apesar de ser escola pública, eu tive a sorte de ter um professor de física que era muito bom e era um cara presente em sala de aula. Massa. Então eu já percebi que eu tinha facilidade para física, é aquela coisa comum, tá todo mundo reclamando e você tá curtindo. Uhum. Sim. Então, então eu acho que eu levo jeito para essa coisa. É. Mas eu também gostava muito de línguas. Eu cheguei a fazer um cursinho de inglês que era também gratuito, próximo do aeroporto aqui de Recife, né? Que era Uhum. numa escola chamada Augusto Severo. Eu cheguei a fazer nessa mesma escola um cursinho de alemão, mas foi bem no início, eu não lembro nada de alemão mais. E depois eu não consegui continuar. Itch Então foi por Lebedik. conta. É só ser Foi por isso. conta disso. Eu esqueci tudo, mas eu comecei, foi tipo bem introdutório, assim. E aí eu resolvi fazer turismo. Nesse terceiro ano que eu estava, tinha um cursinho na época que era voltado para estudantes da escola pública. Era Uhum. o cursinho chamado Rumo à Universidade. E ele acontecia nos fins de semana. Então eu fiz parte desse cursinho. E mesmo assim eu fiquei naquela, e mesmo sabendo que tinha aptidão para matemática e física, eu fui Uhum. fazer turismo. Eu não passei bem por pouco, assim, tipo, foi uns décimozinhos, um décimo que não me colocou dentro das vagas de turismo. Uhum. E aí, no ano seguinte, eu fui fazer um pré-vestibular. E aí, no pré-vestibular, eu tive a oportunidade de preencher as lacunas. Esse Meio pré-vestibular que lá era revisão. em Cabo também? Não, esse pré-vestibular era em Piedade, Ah, no Contato. E aí, meu pai fez um esforço, viu entendi. que eu tinha talento ali para o estudo, gostava de estudar, Gostava fez de um esforço estudar. e vamos embora. Massa. Então, aí eu tive a oportunidade de revisar, né? Porque como realmente tinha algumas lacunas ali na formação, o O pré-vestibular dá pré. aquela pincelada em tudo. E aí eu fui vendo que, caramba, os professores de física, de matemática, me davam aquele retorno. Aham. Pô, muito bom, muito bom. E eu, pô, Você é eu acho que boa e tal, dando elogio. É massa isso. é massa, é importante você ouvir esse tipo de comentário de pessoas que são referências para você. E Exatamente. aí eu fui amadurecendo e, caramba, eu acho que é minha praia exatas. Eu fui curtindo muito estudar E tu tinha. física e matemática. Nessa época tu deveria ter o quê? 18 anos, mais ou menos, não é isso? Era por aí, 18. É. Foi mais ou menos essa idade. Se não, 19, eu acho que era 18 mesmo. Aí, pronto. Aí, foi durante esse período que tu tava fazendo
pré-vestibular, no contato lá em Piedade, foi quando tu se descobriu. Tu lembra como foi esse momento que tu fez assim, eu vou fazer física, é isso aí que eu quero pra minha vida? Assim, na verdade, eu fui guiada pelo que eu gosto. Pô, eu gosto de física, é massa, eu tô começando a estudar, tô começando a entender, me aprofundar na coisa, tá funcionando, eu tô correspondendo ao que tá sendo dado. Uhum. E aí tinha certeza que era exatas, fiquei em dúvida se faria alguma engenharia, e decidi que seria física, porque eu realmente me apaixonei pela física. E aí mas eu também não sabia muito da física. A minha referência de física era professor de física. Uhum. E a graduação que eu escolhi não permite ser pesquisador também, né? Ah, Então, porque tu fez primeiro eu fiz bacharelado. bacharelado. Eu fiz bacharelado. Então, quando eu fiquei sabendo, e aí, vai fazer o quê? Licenciatura, bacharelado, e aí eu pensei, bem, bacharelado me permite ser cientista, pesquisadora e lecionar. Então, vai ser esse aqui que tem um leque mais amplo de atuação. Uhum. E escolhi fazer bacharelado. Eu não tinha muita informação de como que era o curso em si. Eu cheguei a visitar o departamento de física da Universidade Federal de Pernambuco, estava fechado. E aí eu dei de cara lá com o rapaz que atende ali na parte da entrada do departamento. E aí, como é aqui e tal? Não pude conversar com ninguém. Aí Uhum. ele, aqui as pessoas estudam muito. Estudam até cair os cabelos. As pessoas. Eu acho que eu consigo. Eu acho que essa parada é para mim. É isso aí, até caiu os Eu cabelos. acho que é isso. Estudar muito, eu acho que vai funcionar comigo. Que onda, E aí foi velho. meio às cegas, assim, beleza, física. E me inscrevi em bacharelado em física. Que massa. E aí, como tu passou logo de cara quando tu entrou, quando tu fez o vestibular pra física? Sim. Aí eu passei, né, eram, se não me engano, 30 vagas. Eu passei na última vaga. Porque Uau. nesse ano em especial as notas de física ficaram muito altas. Eu não sei o que aconteceu nesse ano. Tinha gente de física que tinha tirado 9 no vestibular, Oxi. na minha turma. Eu fiquei, ué, o que é que aconteceu? Porque você sempre dá aquela olhada nas notas Sim. anteriores dos anos passados e era uma média ali 6, 7 no 7, máximo. E aí, nesse ano que eu resolvi fazer, o pessoal tirou 9, 9,5. E na tua O época que é que ainda tá era aquele acontecendo? vestibular tradicional, né, da E Federal. era o vestibular tradicional com a Ixi, segunda Maria. fase, física 3, matemática 3 e tal. Só de me lembrar, eu já me arrepiei. Aquela segunda fase Exato. de Aquela segunda VOF. fase. Meu Aham. Jesus. E Dava um tinha também, calafrio. as provas também tinham questões abertas, né? Que você realmente tinha que desenvolver o O cálculo e ele cálculo. seria corrigido. Não era só múltipla escolha. É. Hum, Discursiva. É. E aí É. eu passei, fiquei super feliz. E, E, e começou o curso de física. E desde o começo, como foi, assim, a tua primeira... De cara logo, assim, o que foi que tu sentiu quando tu começou o curso de física? eu quando passei nesse vestibular, eu na verdade já estava fazendo o curso técnico em Ah, telecomunicações. sim, é que tu falou no começo. Como foi que veio essa Uhum. ideia desse técnico aí? Porque tu tava no pré-vestibular. Como foi que tu fez o pré-vestibular e o técnico? Foi. Eu fiquei sabendo que tinha o IFPE, inscrições abertas, e eu pensei, acho que é uma boa fazer um curso técnico. Também foi muito assim, tipo, vou tentar fazer esse curso aqui, Uhum. mas isso não vai me impedir de fazer o vestibular para o curso superior. E aí eu passei em telecomunicações e comecei o curso técnico no IFPE, no Cefet, o antigo Cefet. Sim, sim. Entendeu? Se eu nem cheguei a atuar, na verdade, na área, porque como eu fui fazer física, não deu tempo para mais nada, né? Física é total dedicação. E esse curso técnico, ele era de quanto tempo? 2 anos. Tu fez os 2 anos? Concluí. Eu concluí, ou seja, teve um overlap aí entre o ano final do curso técnico e o início do curso superior. Ah, sim, Então, entendi. eu saía de casa de manhã e voltava, saía do IFPE às 10 da noite, né? Ah, Então, era chegar em casa só para dormir só pra mesmo. dormir, é. A vida do Só para estudante. dormir. É a vida do estudante. Mas assim, por que eu estou comentando que eu fiz o curso técnico e eu estava nele quando eu iniciei o curso de física? Porque eu já estava ali, não teve um choque tão grande, porque tem um choque grande ali do ensino médio para o nível superior. Mas como eu tinha passado pelo técnico, que é algo quase intermediário, eu tive Uhum. um choque menor ao chegar no ciclo básico, vamos dizer assim, Sim. que é a área 2 da UFPE. Eu já estava um pouco mais acostumada com esse ambiente,
O estilo do diferente professor e tal. Isso, o estilo do professor, que é um pouco parecido. É, Então, não teve muito choque, entendi. né? Aquela coisa de, é muito diferente. Mas eu já estava um pouco mais habituada, então facilitou. Entendi. E aí, tu pensava em ser professora desde o começo do curso, quando tu começou o curso de física, ou tu pensou em outras possibilidades? Então, quando eu escolhi física, foi realmente aquela coisa. Eu gosto de física, não foi eu gosto de ensinar física. Eu Hum, gostava da física em si. Então, por isso mesmo que eu escolhi bacharelado, porque eu ia ser cientista, eu ia ser uma física, não uma professora apenas, né? Não que seja, sim. enfim, é super importante, mas não só lecionar física, eu queria ir fundo na física. Entendi. E eu queria E descobrir tudo que existia ali para ser descoberto, né? exato. Então, assim, eu já fui sabendo que eu ia ensinar, eu não Aham. sabia muito, não tinha muita experiência em ensino. A experiência em ensino que eu tinha era de ensinar para, sei lá, uma vizinha que tinha dificuldade em matemática e me pedia ajuda. Entendi. Essa foi o primeiro contato, mas eu não pensei muito do tipo, não era uma coisa, eu quero dar aulas e por isso eu estou fazendo. Não, eu quero fazer física. E E ver. depois veio as consequências de ser físico e de Aham. ser um docente da universidade. Foi bem Eu quero, natural, assim. quero fazer física e ver onde essa física vai me levar, né? Aham, exatamente. E quando foi, assim, a tua primeira... Tu chegou a trabalhar durante o período de faculdade ou antes, ou tu só estudou nessa época, nessa fase de Eu só graduação? estudei, só Até... estudei. Eu não atuei nem em telecomunicações, realmente só estudei. Durante a graduação, eu apenas fui estudante. Entendi. Aí, durante toda a graduação, tu foi só estudante e quando tu terminou, quando foi a tua primeira... Quando e como foi a tua primeira experiência como professora? Eu acho que, calma, deixa eu voltar aqui na memória. Na verdade, eu acho que eu cheguei a dar aula durante a graduação, num cursinho do Cabo. Ah, Faz tempo isso, remexer, são muitos anos atrás. Eu cheguei é. a dar aula, mas foi algo bem curtinho, assim. Eu tive uma experiência de dar aula no cursinho preparatório Uhum. e eu tive essa experiência realmente de ensino durante a graduação. Também dava aulas particulares na graduação, não posso esquecer. Apesar de que é algo informal, Sim. eu dava aula particular. Sim, sim. Como professora Estudante de particular. física, Aham. dando aula de física para estudante do ensino médio, fiz Sim. isso. Dei muita aula Mas particular assim, também. atuar como professora formal, assim, aconteceu durante mestrado e doutorado. Eu fui professora que a gente chama de professora substituta, Lá que é na uma espécie de contrato temporário lá na UFPE, Sim, no sim. Departamento de Física. Entendi. É. Aí, calma. Antes de a gente chegar no mestrado e doutorado que tu fez, quando tu terminou a graduação, quais foram os maiores desafios que tu encontrou pra trabalhar nessa área? Então, Vilma, como era bacharelado em física, geralmente o cara que faz licenciatura, ele já entende que vai atuar, lecionar, vai tentar concurso para professor, etc. Como era bacharelado, e o bacharelado é voltado para a formação de cientista, Aham. é bem natural, assim, você já tem um caminho meio traçado. Você fez bacharelado, então você tem aqui um mestrado que você vai fazer para seguir a carreira científica, para se tornar um cientista, né, vamos dizer assim, completo, você precisa passar por esses estágios de pós-graduação. E aí foi Hum. natural. Eu terminei a graduação, eu já estava inscrita e aprovada no Ah, no mestrado e mestrado. depois no doutorado. Então eu não tive muito essa neura de o que é que eu vou fazer agora que me formei. Era Entendi. natural. Eu estou seguindo uma carreira, uma formação científica, então quando eu terminar minha graduação, já está aqui o próximo passo. E foi isso que eu fiz. Ah, entendi. Então tu terminou a graduação e foi direto pro mestrado. E Direto, não isso. trabalhou, então. É, foi só Não, Então tu só estudou até terminar o doutorado, não é isso? isso, Os isso. trabalhos eram É, aqueles trabalhos de, tipo, tutoria, né? Antes, durante a graduação, e depois professor assistente, mestrado e doutorado. isso. Fui professora assistente e fui candidata a PhD, né, tal, em que a gente encara isso como um trabalho, de certa forma, né? É, É uma bolsista, mas você está ali desenvolvendo pesquisa, sim, enfim. sim, sim. Então, não é aquela coisa de ser só estudante em si, você paga algumas cadeiras, mas o resto do tempo você está desenvolvendo pesquisa. E tua graduação foi lá na Universidade Federal de Pernambuco. O mestrado e o doutorado também lá na Universidade Federal de Pernambuco. Também lá, Tudo isso, lá. permaneci lá, E tudo lá. era a tua pesquisa do mestrado e do doutorado, elas são conectadas ou foram temas diferentes?
são conectadas. Eu Qual faço foi o tema? pesquisa, foi um tema de materiais magnéticos. Hum, E, essencialmente, a gente estuda esses materiais magnéticos para entender como que eles funcionam quando eles são confinados. A gente fala quando eles possuem dimensões da ordem do nano, sim, que é 10 a menos 9 do metro. sim. Então, quando a gente pega esses materiais, sei lá, um material magnético que é super comum, ferro, cobalto, ou algumas ligas que são magnéticas, quando elas são confinadas em dimensões da ordem nano, então elas apresentam alguns efeitos físicos que a gente só explica com a física quântica. Entendi. Estava estudando isso no mestrado e no doutorado, fabricando material, caracterizando propriedades desses materiais para observar efeitos quânticos que têm aplicações tecnológicas. Então, querendo ou não, eu já vou entrar nesse assunto porque assim, é o assunto que eu mais quero falar hoje. E o tema da tua pesquisa de mestrado e doutorado, eles são bem conectados com o PhD que tu fez no MIT. Sim, são conectados, porque, claro, tem algumas coisas novas, mas eles são conectados porque segue ainda essa linha de materiais. Materiais, nanoestrutura, nanotecnologia, aplicado para desenvolvimento de dispositivos de memória, de computador. Tenho que dar esse recap aqui, né, gente? Porque, pra quem não sabe, se você chegou aqui e caiu no céu aqui, Giovânia, ela fez o PhD dela somente lá no MIT, tá? Massachusetts Institute of Technology. Simplesmente uma das maiores, se não a maior universidade do mundo. Então, assim, é somente esse o nível da gata. Só isso, né? Só isso. Eu ouvi só uma pequena correção. O PhD seria o doutorado. É, o pós-doutorado, né? Eu fiz o pós-doutorado O lá. pós-doutorado. É, porque PhD aqui nos Estados Unidos é doutorado. Isso, E, exato. e a gente tá. Aqui é uma confusão danada mesmo. É a sigla diferente, é. Uhum. PhD a gente chama no Brasil de pós-doutorado. E aqui é de doutorado. Só pra corrigir isso aí, pra quem não entende. Enfim, É meio confuso. o pessoal confunde um pouquinho, mas essencialmente o PhD seria justamente o doutorado, Sim, né? Então você é um PhD candidate nos Estados Unidos, então você é um candidato a ter o título de doutor. sim. E o pós-doutorado é o postdoc, né? Pós-doc. Isso. Fez o Mas pós-doc. aqui a gente no Brasil chama pós-doc também, o Pronto, pós-doutorado. pronto. Então ela fez o pós-doc dela no MIT. E é isso aí, vamos falar como foi. Porque, assim, a gente vai voltar pra falar, assim, da experiência de trabalho que tu teve quando saiu do... Hoje pode incluir no meio dessa conversa aqui agora. Quando tu saiu do doutorado lá na Universidade Federal de Pernambuco, tu fosse trabalhar aonde? Teu primeiro trabalho, assim, como professora? Na UPE, na Politécnica. Pronto. Então, na verdade, foi assim: eu estava terminando o doutorado, eu estava no 4º ano, eu não tinha defendido minha tese ainda, e surgiu esse concurso para docente na Escola Politécnica de Pernambuco, eu resolvi fazer. Uhum. Fui aprovada, mas eu ainda não tinha o título de doutora, inclusive eu precisava ser doutora para assumir o cargo. Sim. E aconteceu que as coisas aconteceram naturalmente. Eles não me chamaram de imediato, eu fui a segunda na aprovação do concurso. Uhum. Eles me chamaram quase um ano depois, eu acho que uns 9 meses depois, que foi o tempo que eu concluí meu doutorado. Ah, então foi Então, massa. exato, eu fiz o concurso terminando. Aí, quando eu passei, eu corri para terminar a tese. Eu cheguei para o meu orientador e disse: Ó, passei no concurso, eu tenho que concluir essa tese, mas já estava tudo bem encaminhada. Uhum. Então, ele, beleza, então vai escrever a tese, porque resultado você já tem. Uhum. Então, eu corri para escrever e defender minha tese, defendi, mas a UPE não me chamou de imediato, como eu esperava, como eles disseram, assim. Mas sempre tem, né, esses atrasozinhos para concurso Sim. público. Sim. E aí, nesse meio tempo, nesse inteirinho, eu fiz um pós-doutorado na UFPE. Oh. Esperando, eu tava tipo, ó, a UPE vai me chamar a qualquer momento, tá? Aí o professor Fernando Machado, da UFPE, disse: não, vamos fazer um pós-doutorado, quando a UPE te chamar, tu vai para lá. E aí eu fiquei uns 9 meses fazendo um pós-doutorado na UFPE, junto com Oxe, esse então tu tem professor. outro pós-doutorado, além desse. Isso, Quantos isso. pós-doutorados tu tem aí? Vai, desengaveta aí. Agora eu tenho 2. Eu tenho Caramba! 2. Isso foi em que ano, mais ou menos? Quando foi que tu terminou a faculdade? Isso foi, pronto, foi... Eu terminei, defendi em 2013, em 2014. Foi 2013, comecinho de 2014.
Eu fiquei ali uns 9 meses, do meio de 2013 até começo de 2014, mais ou menos. E em 2014, acho que foi em março, eu comecei na UPE. Foi no mesmo ano que eu entrei na Poli. Exato. E aí foi isso, eu fiquei na Poli a partir de 2014. Então foi meio que, percebe aí, não teve muitos gaps. É, não, Graduação, mestrado, doutorado, aprovado no concurso e é isso. tu é muito, acho que muito focada, determinada, cheia de energia, porque é impressionante, assim, uma pessoa que vai, assim, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e faz as coisas, assim, tipo, sem descansar no meio, sabe? Foi meio que isso. Não teve muito parada para respirar, mas eu acho que primeiro porque eu não tinha tantas opções, né? Tem que lembrar que eu venho de uma origem simples. Sim. Então eu tinha pressa em conquistar as coisas, tipo, ó, cadê? Como é que é isso aqui? Então, Uhum. surgiu um concurso, vou fazer logo. Eu não queria ficar ali de pós-doutorado em pós-doutorado, sabe? Naquele limbo. Sim, Eu não queria. Então, eu queria ter logo uma posição fixa, e aí eu consegui. entendi. Mas também porque, uma vez que você decide que você quer ser cientista, é interessante você já saber que o caminho é um caminho um pouquinho longo mesmo de formação. Uhum. E esses gaps que você pode dar se você pensa em ser cientista, que eu acho que é uma carreira um pouco diferente, assim, a formação tal, é realmente uma outra pegada de dedicação. É importante que você não tenha muitas paradas ali no meio, porque a idade é algo importante para se formar cientista. Você tem que ter juízo, tem que ter, né, tem que estar no Sim, seu ápice de desenvolvimento intelectual para poder ter resultados interessantes. sim. Então eu meio que naturalmente eu entendia que era parte do processo. E E ia aí não foi fazendo. sofrido nesse aspecto de não ter paradas. Foi natural. Eu entendi que, ó, isso aqui, quer ser cientista, vai ter que se tornar doutora. É. E aí, sempre fazendo o que era o natural. Tipo assim, sai da graduação, vai pro mestrado, mestrado pro doutorado, doutorado, pós-doutorado. E entrar para e começar a aplicar para ser professora a concurso, né? Aplicar para Isso, concurso para ser professora de universidade. É, tu falou no começo que tu gostava da física, que queria ser pesquisadora e tal, tal, tal. E aí fosse pro caminho da licenciatura, da docência, né? De ensinar na universidade. Porque foi o natural que foi acontecendo. Como foi isso pra tu, assim? Tu guardou o sonho da pesquisa ou... Como foi isso na tua cabeça? não, na verdade, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, sabe? Uhum. Porque você tem que lembrar que eu fiz uma graduação de 4 anos. Na graduação, inclusive, eu estava envolvida com pesquisa por meio de iniciação científica. Eu fiz o mestrado e o doutorado, que é o foco, a pesquisa, desenvolver um projeto de pesquisa. Sim. Tipo, a maior parte do meu tempo foi dedicada à pesquisa ao longo de toda a trajetória. Sim, sim, E sim. as aulas, ser docente, era parte do tempo, mas não era nem 50% do tempo. Era tipo Entendi. 20% do tempo, talvez 20% dedicado ao ensino, Entendi. entende? Então eu Entendi. estava lá fazendo, sei lá, 8 horas por dia no laboratório e 2 dias da semana eu dava 2 horas de aula por dia, ou 4 horas, duas Sim. manhãs. Então o Sim. tempo massivo mesmo dedicado foi à pesquisa durante todo esse tempo. E até hoje é assim, porque na universidade a gente, como docente, dá aula, mas não é como um professor, por exemplo, do ensino médio ou do básico, em que ele dá aula manhã e tarde, né? Ele tem Sim, a o sua dia carga horária inteiro lá. completa de aula. A gente dá algumas turmas, 2 turmas, 3 turmas, e o resto do tempo a gente se dedica a desenvolver pesquisa, enfim, ou outros trabalhos como coordenação, administração. Sim. E aí lá na Poli, quando tu começou, tu já tinha terminado. Tu entrou na Poli fazendo o pós-doc. Eu entrei na Poli, na verdade, quando eu fiz o pós-doc, que você recebe uma bolsa para isso, eu recebi uma bolsa, eu concluí o pós-doc, porque eu não podia acumular bolsa e salário, Ah, sim, etc. sim. E aí eu concluí o pós-doc, mantive pesquisa ainda para terminar algumas coisas com esse professor pesquisador, mas eu parei, assim, de certa forma, o pós-doc e fui fazer a docência na Poli. Foi assim Entendi. que aconteceu. Entendi. Mas concluído, no caso. Concluí, fiz relatórios finais, publiquei artigos e tudo Entendi. mais. Massa. E na mesma área também, desse negócio do magnetismo.
Na mesma área, eu diria que não só o magnetismo, nessa parte de pós-doutorado foi uma parte mais de sensores, que E envolvem esses materiais ainda na forma de nanoestrutura, mas eram sensores de campo magnético. aí de 2014 14. até mais ou menos 17 ou 18, que eu acho que foi quando tu foi Hum, lá pro MIT. uhum, Tu fica, 17. 17. De 2014 a 2017, tu ficou como docente lá na Poli e tu fazia alguma coisa a mais além de ensinar lá ou era só lá? Tinha Não, aquele eu negócio era de apenas da Poli, né? exclusividade. Tem aquele negócio de Isso, exclusividade, né? isso. Então, eu de 2014 até 2017, eu era docente da Poli e o que eu fazia era dava aula, mas também fazia pesquisa, porque na universidade, os docentes, a universidade tem esse tripé, né? É. Que é ensino, pesquisa e extensão. Então, eu estava dando aula, continuei fazendo pesquisa, fazendo alguns projetinhos de extensão, mas tudo dentro da Poli, tudo dentro da Politécnica. E como foi que surgiu lá em 2017 essa oportunidade ou decisão de tu ir fazer o pós-doc no MIT? Então, como na verdade, fazer um pós-doutorado fora é um caminho bem natural também para quem segue, ou pelo menos um caminho recomendado para quem segue a carreira científica. Uhum, Ou fazer um pós-doutorado, ou fazer um doutorado de sanduíche, né? Ou uhum, até mesmo tem gente que decide fazer tudo fora, um doutorado por completo no exterior, por exemplo. Então, assim, essa era uma das coisas que eu queria fazer, só que eu também queria ter uma posição fixa o quanto antes. Então, aconteceu que, ao final do doutorado, eu já estava aprovada nesse concurso, e então eu não fiz o que é um caminho comum, que é o pessoal termina o doutorado e aí vai para fora fazer um pós-doutorado, aí passa um tempo Ah, fora, aí às vezes volta, aí espera um concurso acontecer. O caminho geralmente mais comum é esse, sabe? E eu fiz o caminho talvez um pouquinho inverso. Eu terminei o doutorado, consegui uma posição fixa aqui no Brasil, mas ainda estava faltando esse pós-doutorado fora. Então é algo que tinha na minha lista de conquistas a serem feitas. Então eu queria aham. fazer um pós-doutorado. E aí, o que é que aconteceu? Cheguei na UPE como docente, passado o estágio probatório, que são 3 anos, eu já estava ali na metade do estágio, já planejando para onde eu queria ir, solicitando bolsa aos órgãos de fomento, CAPES, CNPq. Aham. E aí era algo que eu já tinha em mente, assim, tipo, para ter essa formação científica mais ampla, é importante passar um tempo também num instituto aí de peso, saber como é que o pessoal faz pesquisa fora do Brasil, enfim. Aham. Então eu Vivenciar, tinha né? isso, Todo o exato, pacote da cultura. exato. Então eu tinha isso, e aí quando eu estava ali no, sei lá, no segundo ano da Poli, mais ou menos, ou talvez no 1 ano e meio, eu comecei a pesquisar para fazer esse pós-doutorado fora, e foi a partir daí que eu comecei a ver para onde eu iria, né? Quais são as linhas. Eu queria seguir nessa linha ainda de espintrônica, que é uma linha realmente interessante, é quente, tem muito fundo investido nessa área, Aham. porque é uma área que tem aplicação tecnológica. Então eu meio que já sabia e fui procurar onde e com Aham. quem. Aham. E aí tu encontrou o do MIT. Não te deu aquela. Caramba, é o MIT. Ah, com certeza. Eu acho que eu já falei isso para você, inclusive, né, na gente conversando aqui dentro da universidade, Aham. que a gente nunca deve dar o não para a gente mesma. É. A gente tenta. É. O não você já O tem. nome você já tem. Exato. Então, quando eu disse, vou fazer um pós-doutorado fora, aí fica aquela dúvida, onde, em qual país? E aí, eu e André, meu esposo, que também é físico, Aham. físico teórico, trabalha com estatística, sistemas complexos. Eu sou física experimental, trabalho com materiais, física quântica e tal. Então, a gente queria ir junto, já a partir daí. E a gente pensou, bom, a gente quer ir junto e a gente tem que ir para um lugar que tenha muitas opções, porque somos de áreas diferentes e a gente quer maximizar, né, a nossa chance de ser aceito nesse mesmo Sim. local, Sim. né? E aí a gente, obviamente que Boston, Cambridge é É. aquilo ali que você já visitou, é muito efervescente em ciência, tem muitos institutos e universidades fazendo pesquisa nas áreas mais diversas. Sim.
Então, foi aí que a gente disse, é aqui que a gente vai aplicar. Vamos aplicar aqui, vamos ver quem é que são os pesquisadores e os grupos que desenvolvem pesquisas nas nossas áreas e vamos começar a entrar em contato e fazer essa ponte. Uhum. Então, o MIT, claro, né? E lógico, é o MIT, então era um caminho, uma tentativa natural, já que você quer ir para Boston, Cambridge. É. E também porque, como eu disse, por que não tentar, né, ir para os melhores lugares do mundo? Por que não? As pessoas, né, têm conseguido É de como tu diversos falou a frase no países. começo, né? Assim, faça mesmo com medo. Não foi isso? Exato. Então, por que não? Vamos tentar. Se não conseguir, não tem problema. Você vai ter outros locais muito bons também. Uhum. Mas não vou dar esse não antes de acontecer. A gente tem que tentar. E aí foi nessa linha de pensamento que eu acabei encontrando esse pesquisador que faz pesquisa nessa linha que eu venho me desenvolvendo. Que é essa parte de partículas, materiais, É, espintrônica. spin. É tipo eletrônica do spin. Eletrônica do spin. Ok. Ou spin eletrônica. E o pessoal chama de spintronics. É. E aí, quando tu recebeu o aceite de lá, como foi a tua reação? Ficasse muito feliz? Então, é interessante porque outra coisa que vale pontuar é que geralmente é muito comum as pessoas é, irem para locais que são recomendados pelos seus orientadores aqui do Brasil. Aham. Ah, eu estudei, fiz pesquisa com alguém e essa pessoa conhece um grupo em algum lugar e faz a ponte. Aham. E nesse do MIT não, foi bem tipo, ó, eu vou chegar, mandar um e-mail, dizer quem eu sou, o que é que eu faço e ver se a pessoa topa me aceitar para fazer parte do grupo de pesquisa. Então foi Aham. meio sem indicações. Aham. E funcionou. E funcionou, inclusive, eu tinha mandado, por exemplo, na época, para dois pesquisadores do MIT. Uhum. Uma que era uma professora do Departamento de Engenharia e Ciência de Materiais, a Caroline Ross, e o Mudera, né, o Jagadish Mudera, que é do Plasma Science and Fusion Center. O Mudera, ele foi bem rápido, assim, ele já respondeu, eu mandei uns artigos que eu tinha publicado e tal, então ele olhou e, não, claro, vamos embora, e aí, o que você precisa? Aí eu preciso de uma carta, que eu vou anexar na solicitação de bolsas aqui, de fundo brasileiro e tal. E aí ele foi bem rapidinho, me deu a carta, com o convite e tudo mais. E é engraçado, porque um tempinho depois, a professora do Departamento de Engenharia e Ciência de Materiais também me respondeu de forma positiva. Eita. Mas aí eu disse, ó, obrigada mesmo. Eu já, né, eu estava com um prazo bem curto, porque era bem curto os prazos para solicitação de bolsas. Aham. E aí eu expliquei para ela, e aí, mas assim, para você ver que não é tão Impossível. inalcançável como a É. gente pensa. A gente sempre olha e diz, caramba, acho que é algo muito distante para Uma mim. coisa que eu acho que é importante falar, que se tiver pessoas assistindo que são interessadas nessa questão de estudar fora do país, eu não sei se todos os países são assim. Eu posso falar pelos Estados Unidos, porque eu fiz muito. Eu tenho um Excel aqui com muito e-mail de professor. Eles respondem. Isso, Não manda e-mail de qualquer jeito, achando que vai isso. ser, que vai pro lixeiro, não. Ele vai olhar o seu e-mail. Então tenha cuidado com o que você escreve, como você escreve, porque eles vão olhar e eles vão responder. E Exatamente. eles respondem. E eles E vão eles ser. são muito ocupados. E são muito ocupados. Exatamente. E eles respondem. E são muito educados, assim. Se ele for lhe dar um não, ele vai lhe dar um não de um jeito que você vai ficar, caramba, obrigada por esse não. Exato. Então, você tem que aprender uma forma de escrever de forma concisa, direta, É. curta, para introduzir um assunto, mas eles leem e eles geralmente respondem sim. É como você está falando, É. são muito É. educados na resposta. Óbvio que vai ter um outro que não vai responder, mas assim, a grande maioria responde. Sim, de modo geral, eles respondem. É. E aí, beleza. Passou, ganhou a bolsa, foi lá fazer a pesquisa no MIT. Como foi essa experiência lá? Conta um pouco da tua pesquisa, do que tu fazia. Como foi a vivência lá em Boston, Cambridge, né? Então, foi um divisor de águas, não é? Não deixa de ser. Então, as pessoas que conhecem o MIT, acho que ele é o primeiro, na verdade, eu tenho certeza, acho que é o primeiro do mundo em ciência e tecnologia, Sim. e as referências que a gente tem do Instituto, né? E que é realmente muito icônico, muitos prêmios Nobel saíram de lá, físicos importantes, como Feynman estudou lá. Uhum. Sei lá, um número legal, 30% das missões,
tripuladas para o espaço nos Estados Unidos tem gente do MIT. Então, é realmente uma presença muito forte no desenvolvimento de ciência e tecnologia do mundo. Sim. E aí, claro, aquele medinho, né, que eu falei, você não pode ser parado por medo. Nossa, será que vai, como é que vai ser? Tudo novo e tal. Mas, assim, a experiência de fazer pesquisa e de estar naquele ambiente de Boston, em Cambridge, é realmente única, porque você percebe que está todo mundo lá buscando fazer ciência de forma muito séria. As pessoas estão realmente tentando resolver os problemas do mundo, tipo, e a gente do tipo mundo isso inteiro. mesmo, resolver o problema do mundo. Parece forte isso, até de E você se falar, mas é inspira. isso, você se inspira. Você se inspira, porque, queira ou não, você é contagiado pelo ambiente, né? De ciência, de desenvolvimento, de pujança mesmo científica. Sim. Então, tem primeiro esse aspecto, essa atmosfera que você acaba sendo contagiado, porque tá todo mundo lá envolvido e focado. Sei lá, você tá numa parada de ônibus e o ônibus passa, né? Estamos procurando a cura do câncer. Tipo, então tem esse apelo muito forte para resolver os problemas, para buscar a solução. E todo mundo tá lá com esse sentimento. Participar do grupo de pesquisa de lá também foi muito importante, porque eu queria isso, eu queria ver como que o pessoal faz, como é que o pessoal pensa ciência no melhor lugar do mundo para se fazer ciência. E eu tive essa oportunidade. Uma coisa interessante, por exemplo, é que a gente pensa, sei lá, você está fazendo ciência no Brasil, é muito difícil. É muito difícil porque não tem dinheiro, é muito difícil porque não tem estrutura. É sempre tipo, se eu tivesse tudo e meu mundo fosse perfeito, então tudo daria certo, sabe? A gente culpa muito, assim, as condições, né? E você percebe que lá o pessoal, é claro, eles também têm dificuldade com dinheiro para pesquisa. Eles têm, claro, estrutura melhor que a nossa, mas você percebe que o grande diferencial não é só a questão financeira, como a gente costuma pensar. É realmente o espírito das pessoas, a forma como elas encaram, sabe? Não tem tal coisa, a gente vai resolver aqui como é que faz, a gente vai criar um mecanismo, a gente vai fazer acontecer. Então, eu acho que isso é o principal, que você acaba se contagiando e que muda a forma como você pensa em ciência. O mindset muda bastante, né? Exato. Nessa experiência aí que você vive com pessoas que são do mundo inteiro que estão ali, né? Por mais que você esteja num país, nos Estados Unidos, que é uma superpotência, mas é um encontro de muitas culturas que vão estar juntas num único propósito. Então, por exemplo, tipo, eu acho que eu acabei não tendo muito do American lifestyle, sabe? De tipo, aquela vida americana, talvez você tenha mais aí. Porque eu estava em Boston, Cambridge, que é muito asiático, estudando lá. Você não sente muito que tá, né? Pelo menos eu morei no campus do MIT. Sim. Eu morei dentro do campus, então tu ficava você em um dos residenciais do MIT lá. Isso, eu ficava no Westgate, que fica de frente para o Charles River, uma localização bem privilegiada e que foi bem um preço lindo. Bem legal que eu consegui, exato. Então eu morava dentro do campus e tem essa coisa de ter gente do mundo todo, então você não sente muito o estilo de vida americano, porque você está com gente do mundo todo, inclusive no laboratório e você que eu pesquisava. E você está meio que trabalhando o tempo todo dentro do laboratório, né? Também, estudando. exato. Você está ali naquela esfera ali. Inclusive, no meu laboratório, não era só americano, eu trabalhei com americano, com italiano, com chinês, sabe? Com espanhol, com japonês. Então, o grupo era assim. Que massa, bem E misto, tinha né? americano também. Então, era muito diverso nesse sentido. E todos... Fala um pouco da pesquisa, porque é um pouco difícil de explicar aqui no podcast rapidamente, né? Até porque são termos que muita gente não vai entender. Mas eu lembro que quando a gente se encontrou, tu falou que tu é a única mulher no mundo que sabe falar sobre isso. Inclusive, tu foi... Eu quero falar depois, a gente vai chegar nesse lugar. Não, calma. Não, eu não sou a única mulher do mundo. Calma. Era alguma coisa assim. Não, calma, era alguma coisa assim, prof. Sim. Não. Tu fosse... Agora talvez não seja mais, porque tu foi lá dar a palestra pra explicar ao povo como é que era, né? Que fazia. Que mexia lá num daquelas máquinas lá. Na máquina específica. Na máquina específica que eu utilizava, e utilizo ainda, porque eu ainda visito lá para continuar a pesquisa. São poucas pessoas que utilizam de fato. Mas a área de pesquisa, essa área espintrônica, ela é bem ampla, tá? Para você ter ideia, tem grupos de pesquisa nessa área, pesquisando
em várias regiões do mundo. Uhum. Realmente por ser uma área que tem muito apelo de aplicação tecnológica, tem muito investimento voltado para O que ela. é que pode E aí, trazer de solução para o mundo? Porque a gente estava falando muito de que lá é trazer solução para o mundo. Essa tua pesquisa, assim, o que é que ela pode trazer de solução para o mundo? então, essa pesquisa, ela essencialmente ajuda a desenvolver a próxima geração de computadores, certo? Ah. Só que, por exemplo, que podem ser energeticamente mais eficientes, sabe? Que Hum. podem ser supercomputadores, a gente tem essa demanda, né, por ter mais poder computacional. A gente está na era da internet das coisas, Big Uhum. Data. Então, a gente, como sociedade evoluindo, a gente não tem que evoluir os computadores, o poder computacional também. Uhum. E essa área se propõe a estar ali na fronteira, né, de estudos de física para desenvolver esses computadores. Entendi. Então, tipo, desde dispositivos, ela, na verdade, é uma área que já mudou a nossa vida, né? Sei lá, as memórias que você usa no seu computador, os sensores de leitura em cabeça de disco rígido já fazem uso dessa tecnologia da espintrônica, sabe? Dessa tecnologia de efeitos quânticos, já fazem uso. Uhum. Pessoas já levaram um Nobel por desenvolvimento de pesquisa nessa área. Então, o que você observa, assim, do tipo, os computadores, os primeiros computadores ocupavam salas inteiras, né? Uhum. Se você for Sim. ver fotos dos primeiros Sim. computadores, era uma sala, a É. sala era do computador. É. Então, você percebe que as coisas vão ficando em miniatura, cada vez menor, e o poder computacional vai aumentando. O que é que está acontecendo? Por que que hoje você tem um computador na palma da mão, super potente, e com alto poder de processamento, de armazenamento? O que é que mudou? Então, é justamente porque a gente consegue cada vez mais reduzir a área da matéria, a Uhum. área do chip. Imagina um chip pequenininho aí, do tamanho da tua unha do midinho, Uhum. e ali naquele chip você vai ter bilhões de Que agora transistores. o chip não existe mais. O próximo celular parece que não tem mais chip. É um QR Code, se não me engano. Eu fiquei. Eu tô com... Eu não entendi mais nada. Eu não entendi mais nada com isso. Eu disse sim. E como é que é Essa, isso? É um. Não esse sei. aí eu vou ter que me apoderar desse Eu conteúdo escuto, aí. não sei muito bem, não vou falar o que eu não sei, mas eu escutei, eu acho que eu Aham. vi alguma postagem, alguma coisa assim, alguém falando sobre isso, que o chip não ia mais ter e que ia ser agora. Não sei nem se é QR Code, mas era alguma forma de escanear o sua. Ah, certo. Manda pra mim, eu vou gostar de dar uma olhada se Eu você vou mandar. encontrar o link. Se eu reencontrar, eu te mando. Sei que eu vi isso, eu fiquei, quê? Beleza. Como assim? Então, esses desenvolvimentos tecnológicos, eles só acontecem porque tem gente fazendo pesquisa, porque as técnicas de fabricação de material evoluíram a tal ponto que hoje a gente consegue controlar a matéria em escala muito pequena, em escala nano. É. Então, dentro de um chipzinho vai caber bilhões desses tipos de estrutura nano, em que a cada uma você, por exemplo, pode associar um bit 0 e 1 e Uau. armazenar dado. Então, antes era uma sala inteira, hoje em dia, numa pequena área, né, de poucas polegadazinhas, você consegue colocar muita informação ali. E é uma evolução assim, prof, que se a gente for ver, ela é muito rápida. Assim, É, não. Tá, muita gente pode achar que foi muito tempo, mas assim, pô, do primeiro computador, lá em 1900 e alguma coisa, a gente não tem nem. não é rápido, É sim, rápido, com pô. certeza. São poucos É anos muito pra rápido. você sair de uma sala pra um chip. Tá Aham, ligado? exatamente. E isso é possível porque, de novo, tem muita gente envolvida nesse processo. Muitos países, muitos grupos importantes, todo mundo pesquisando, contribuindo, publicando seus resultados na comunidade científica, fazendo parceria e colaboração internacional para que a humanidade como um todo chegue naquele ponto. E é uma área que a gente tem empresas privadas também financiando, né? Sim. Então você tem a IBM, Intel, Google, Apple, É. todas querendo, né, a próxima geração, como que a gente vai fazer. É. E essa área ela é tão forte e tem muita coisa para se fazer por conta disso. Então, respondendo a pergunta que é o que é que eu fui fazer no MIT, eu fui fazer justamente essa pesquisa de como fabricar e desenvolver dispositivos voltados para gravação de dados, é, transporte de dados, processamento de informação, baseados nesses efeitos e um efeito mais novo, que a gente chama de ondas de spin. É meio louco. Mas se eu puder dar um resumo rapidinho, Pode o sim. elétron, por exemplo.
o elétron que você estudou, ele tem massa. Você, quando faz probleminhas de física, o elétron tem massa, sim. tem uma carga elétrica, ou seja, são propriedades inerentes, que a gente chama de intrínseca do elétron. Ele tem isso, ele tem massa e ele tem carga. E, assim, os físicos descobriram, há algumas décadas atrás, que o elétron também tem spin. O spin, na verdade, é uma propriedade que a gente chama... uma propriedade de momento angular. Quando você estuda momento angular em física, uma partícula girando em torno de outra, por exemplo, executando um movimento de rotação, ela tem momento angular. E o elétron, ele tem um momento angular, mas ele não precisa estar executando esse movimento de rotação. Ele tem um momento angular, que a gente chama de também intrínseco, assim como massa e carga. Sim. E esse momento de spin do elétron faz com que ele atue como um pequeno ímã. É um pequeno ímã. E aí, dele essa mesmo, propriedade, né? Ele não precisa de estímulo. Dele. Exato, é dele. Ele tem um spin. E aí, por isso que o spin, quando você vê figuras para tentar explicar o que seria um spin, é uma bolinha, que é o elétron, girando, sim. E o spinzinho desse elétron. Mas, na verdade, é como a gente diz, é uma bola girando, mas o elétron não está girando. Tipo, é só uma espécie de animação, mas na matéria real ele não está executando esse giro. Então, essa propriedade do spin do elétron, ela gera alguns efeitos bem novos, né, que a gente chama de efeitos quânticos, porque o spin é uma propriedade quântica dessas partículas subatômicas. E aí, a partir dessa propriedade que o elétron tem, quando você reduz o material em dimensões muito pequenas, da ordem nano, você começa a observar efeitos que não são explicados pela física clássica. E esses efeitos que o pessoal começa a observar em laboratório têm utilidade para fabricar memória, sensor e assim por diante. Só que você consegue fazer isso numa região muito pequenininha da matéria, consequentemente isso promove uma redução drástica dos dispositivos de processamento e armazenamento. Uau. Da física em si. É por aí. É bem interessante, é bem interessante. Me lembrei agora, tu foi falando isso, e eu fui me lembrando do primeiro dia que tu me falou sobre isso, que tu me deu a oportunidade de ver o MIT por dentro. Ela me levou dentro de uma sala de laboratório de lá. Eu fiquei assim, eu fui em outro universo. E aí tu mostrou as máquinas lá gigantes, a máquina que tu trabalhava e tal. Que é onde, essa máquina é onde tu consegue ver esse comportamento do... Não vê, né? Mas, não, assim, na verdade, aquela máquina... Fazer o experimento ali, né? Na verdade, o experimento tem várias etapas. Aquela máquina que Vilma viu, gente, é, na verdade, um sistema de alto vácuo. Vácuo, certo? Ou seja, ausência de matéria. E dentro dessas câmaras de vácuo, a gente consegue fabricar esses dispositivos, essas camadas de material da ordem nano. É um sistema que permite que você tenha um que a gente chama de alvo, por exemplo, você coloca dentro daquela máquina um discozinho de ouro, certo? Ouro, um material comum para a gente. Sim. E aí dentro daquela máquina de alto vácuo, você garante que só tem vácuo, ou seja, nada, e ouro. E aí você, por meio de campos magnéticos, você consegue arrancar os átomos de ouro, quase que um a um, para poder depositá-los num substrato, um substrato de silício, que a gente está acostumado dos chips e tal. Sim. E aí você vai depositando essa camada de ouro. Ou seja, aquela máquina que você viu, ela permite fabricar camadas muito finas de diversos tipos de materiais, com alto grau de pureza. E aí, a partir disso, você consegue ir para outros equipamentos, outros instrumentos de medida e começar a observar efeitos quânticos de spin. Então, aquela ali era a parte de fabricação do material. Já era a fabricação. É como se fosse a parte final da tua pesquisa. Final, não? Não, assim... na verdade, é a parte inicial. Você fabrica o material nessa forma bem confinada, quase que imagina que você vai depositando átomo por átomo no substrato aqui, que é a minha mão. E aí, depois de um tempo, eles vão se depositando, então você começa a ter uma camada bem fininha desses átomos, e quanto tempo mais você fizer isso, mais vai aumentando a espessura dessa camada. Ah, sim. E aí, depois disso, eu agora tenho uma camada super fina de ouro, mas super fina mesmo, nanométrica. E agora eu vou estudar propriedades magnéticas, propriedades elétricas, propriedades ópticas desse material confinado. E aí, quando você vê isso e vai estudar essas propriedades, você começa a observar novamente efeitos novos, efeitos super novos que você, nossa, não dá para explicar classicamente, tem que usar física quântica. E não só isso,
você começa a ver que aqueles efeitos têm um potencial gigante para ser aplicado em dispositivo tecnológico. Uau. O futuro tá aí, gente, na frente de vocês. Ela Não tá, é bem um. ela tá aguardando as respostas aí do futuro. Mas é bem legal. Muito É massa. bem fronteira, assim. E toda essa o que tu poderia falar de pontos positivos, uma coisa, né? Positivo e uma coisa negativa de morar fora. Então, positivo de morar fora é justamente você poder fazer essa rede de conexão com gente do mundo todo. Por ser, inclusive, no MIT, você ter a oportunidade realmente de conhecer pessoas que são brilhantes, pessoas que são de instituições de peso. Isso tem um aspecto muito positivo, assim, esse network, que é tão importante para a carreira científica e para qualquer carreira. Então, isso aí é sem preço. E o aspecto mais difícil, que eu acho que é o que a gente estava conversando aqui antes de iniciar o podcast, que é você estar longe de família, estar longe de amigos. Sim. Então, isso realmente é algo difícil. Porque como está todo mundo muito focado em desenvolver seus trabalhos e pesquisa, não dá tempo das amizades e relações se aprofundarem muito, sabe? Sim. Então você tem que estar meio que naquela, a pegada aqui é outra. O foco aqui é realmente desenvolver a sua habilidade técnica, a sua habilidade profissional e claro que vai ter um peso importante estar longe de família e amigos. Isso aí eu acho que é a parte mais difícil, eu acho que é quase unânime para todo mundo que mora fora. E especificamente, assim, o país Estados Unidos ou a cidade de Boston, uma coisa que tu gostou muito e uma coisa que tu não gostou. De Boston eu gostei muito, assim, um aspecto muito legal de Boston é que ela é muito organizada. É uma cidade super organizada, é uma das cidades mais bonitas dos Estados Unidos. As coisas funcionam muito bem lá. O transporte público não funciona muito bem, é uma coisa que eu reclamaria com o transporte público. Porque, apesar de eu morar no campus, então, quando você quer fazer algo um pouco mais longe... De não ter muitas opções ou de não ser pontual? Não, é pontual, não tem muitas opções, especialmente final de semana. Entendi. Final de semana eu quero ir para tal lugar. Tá, é a cada 2 horas apenas, tipo... E você, como assim? Não dá. Então, o transporte público é algo complicado em Boston, mas é uma cidade, o fato dela ser muito organizada, e o frio também, eu reclamaria do frio. É muito frio e a gente ficou quanto tempo lá? 2 anos. 2 anos, então tu pegou todas as estações, que lá é super bem definida as estações. Isso, peguei todas as estações, e em especial no inverno. Boston tem um vento constante. O vento que eu digo que o vento de Boston é um vento que corta a alma. É cortante, é constante e cortante. Então, isso incomoda bastante. Então, eu acho que o clima é algo difícil, assim. Mas também quando vai chegando outono, as estações mais amenas, aí é lindo realmente, a cidade floresce, assim, todo mundo ganha vida. Né? Todo mundo está tentando aproveitar ao máximo aqueles 2 meses do ano em que dá para se aproveitar. Então é bem engraçado, é bonito de se ver. Porém, logo depois vem aquele inverno, enfim, aquele vento frio. E é bem frio mesmo, assim, quando estava geralmente abaixo, temperatura negativa, quando estava no 0 eu já estava feliz. 0 grau tá ótimo, hoje está confortável. Mas você se adapta. Com o tempo, né? Com o tempo. Vou dar uma pausa aqui na entrevista rapidinho pra falar o quê? Falar aqui da minha caneca maravilhosa que eu dou de presente também pra minha convidada de hoje, né? Essa caneca é feita por Karine, o arroba dela é karine.art, é uma parceira aqui do podcast. Um trabalho excepcional. Se você estiver precisando de canecas personalizadas, eu super indico, recomendo. O trabalho dela é muito bom. Dá esse tempinho aí pra Giovana poder comer, beber água, porque a gente fica falando, tadinha ali, fica... E aí... eu vou aqui fazer reposição. Então, se você estiver precisando de canecas personalizadas, é com ela que você deve linda. falar. Olha, a convidada gostou. E... a arte ficou bem legal. E aproveitar pra... Se inscreve aqui no canal. Se você chegou até aqui, ó. A gente já falou aqui 1 hora e pouca de conversa. Você chegou até esse momento? Sério. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha. Isso é muito importante, me ajuda muito, 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 muito mesmo, assim. Se você conhece Giovana, se você só tá aqui por conta dela, eu te garanto que você se inscrever, você vai
ter coisas maravilhosas que você vai ver e ouvir aqui no podcast. Você vai ouvir episódios que vão transformar a sua vida. E É isso mesmo, inscrevam-se. é isso aí. E é isso, dei essa pausa aqui, que é pra gente, né, se situar um pouco como tá o tempo, as coisas, relaxar um pouquinho. Que às vezes a gente fala, aí fica presa a saliva aqui, tem que beber uma aguinha pra relaxar um pouco. Uhum. E voltando. Acho que a gente explorou bastante, assim, essa experiência lá no MIT, a tua pesquisa, falou tudinho direitinho. E eu queria saber de tu, assim, o que tu considera que ter esse título do MIT te proporcionou de melhoria na tua vida profissional? Ou não houve isso, esse grande impacto desse título? Não, eu acho que, sem dúvida, tem um impacto importante, porque fazer parte do MIT, né, acaba que traz naturalmente o reconhecimento de pessoas que não necessariamente conhecem o seu trabalho, porque as pessoas confiam no que acontece no MIT, né? Sim. Então abre portas, assim, abre portas para o mundo. Então, hoje eu tenho muito mais facilidade de fazer colaboração em pesquisa com pesquisadores do mundo todo. Então, assim, eu hoje tenho colaboração com o pessoal da China, na Peking University, tenho interação com o pessoal do Chile, com outras instituições dos Estados Unidos. Então, eu acho que para uma carreira científica, que é importante você ter essa rede de colaboração trabalhando, como eu disse, né, a pesquisa ela anda e é conduzida por muitas mãos, assim, muitos grupos, até que você tenha progressos importantes. Tem muita gente colocando energia naquilo. Então, você participar de uma rede sólida é importantíssimo para que você consiga resultados mais rápidos, para que você possa realmente concluir seus objetivos. Então, eu acho que nesse sentido, participar do MIT, eu ainda colaboro com o MIT, tem esse aspecto de abrir portas, isso aí sem dúvida. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Muito massa. E aí tu voltou, né, depois dos 2 anos, concluiu o pós-doc lá, finalizou a pesquisa. Assim, a pesquisa não finaliza nunca, né? Não, Quando não finaliza nunca. Porque você agora é pesquisador. Eu lembro bem disso, que o meu professor lá da Poli também, professor Sérgio, um grande abraço, assim, que foi um grande marco na minha vida estudar com ele. Me fez perceber muitas coisas na vida, inclusive que eu gostava de pesquisa, que eu não sabia. Fiz uma única pequena pesquisa com ele. A gente não conseguiu desenvolver muito na época, porque começou a pandemia. E eu lembro que eu usei os dados para fazer o meu TCC, que querendo ou não, o TCC é uma pesquisa, se você levar... Se você fizer como, né? Tem gente que faz de qualquer jeito, mas assim, eu fiz bem direitinho e tal. E eu lembro que eu falei pra ele assim, ficou bom, sabe? Mas assim, eu acho que poderia ter ficado melhor. Aí ele assim, sempre vai ter como ficar melhor, Vilma. Porque pesquisa é isso. Pesquisa nunca acaba, não tem fim. Exato. E você pesquisa, aí você descobre algo, confirma uma hipótese e naturalmente já surgem outros questionamentos. Então, e é um caminho sem fim. É um caminho sem fim, um caminho sem volta. Muito massa. E aí, quando tu voltou pro Brasil, tu foi em 2017, tu voltou... 19. Tu foi matéria de grandes revistas, né? Tu saiu no UOL e na revista Galileu, que foram as 2 que eu vi. Não sei se saiu em outras, além dessas. Como foi essa experiência, assim? Como foi que eles te descobriram, entraram em contato contigo e fizeram essas... Então, na verdade, o que aconteceu foi que no comecinho, foi esse ano, né, que eu saí nessas revistas. E aí, no começo desse ano, porque meio que como eu voltei em 2019, Vilma, teve a pandemia e aí tudo virou remoto, online e tal. Eu também não pude mais fazer visitas a institutos de pesquisa, ficou aquela coisa ali no remoto. E aí, 2022 foi quando a coisa fortaleceu um pouco mais de ser presencial. Foi quando eu resolvi participar de um evento científico em Chicago para apresentar os resultados que eu tinha obtido em pesquisa junto com o pessoal do MIT, também junto com o grupo da UFPE. Eu ia até fazer essa pergunta para tu falar. Fala logo então disso, desse encontro em Chicago que tu foi esse ano. Isso, é porque conecta a resposta a essa tua pergunta. Então, junto com o pessoal da UFPE também, o professor Fernando Machado, Antônio Azevedo e Sérgio Rezende, que fazem essa colaboração em pesquisa comigo. E aí, o que é que acontece? Eu fui apresentar esse trabalho em Chicago,
E eu fui financiada, vamos dizer assim, para apresentar esse trabalho pelo MIT Brasil. Entendi. Entendesse? E aí o MIT Brasil tanto apoiou a apresentação desse trabalho que foi desenvolvido com o MIT, quanto apoiou também mais um tempo de visita lá no começo desse ano, no mesmo laboratório, Ah, porque eu fui fazer esse mais encontro em pesquisa lá. Vamos lá, para ver se eu entendi. Esse encontro em Chicago, como é que é o nome dele mesmo? Conecta. Não, o encontro de Chicago, ele é o American Physical Society March Meeting. É Oh, tipo o encontro de março da Sociedade Americana de Física. isso aí. Esse encontro, tu foi lá para apresentar essa tua pesquisa que tu fez lá atrás, do pós-doc. Isso, resultados dessa pesquisa. Entendi. Exato. E aí ele foi apoiado pelo MIT Brasil, que Uhum, é um programa que conecta o MIT com alunos e professores do Brasil. certo. E por meio desse programa, que é um programa também que tem bastante divulgação e força aqui, o pessoal da UOL Uhum. e da Galileu ficaram sabendo do meu trabalho e quiseram conversar comigo sobre ele. Então foi meio que tudo surgiu a partir dessa Ah, conexão com o MIT Brasil, que agora estava financiando a entendi. continuidade da pesquisa que eu já havia iniciado, a continuação e divulgação em evento científico. Entendi. Ah, tá. Então foi tudo esse ano, né? E aí saiu lá e viveu a experiência. Isso, Foi muito legal. exato. Eu fiquei tão feliz quando eu vi. Parecia que era eu. Quando eu vi lá. É sério, porque eu acho massa, pô. Porque assim, é um reconhecimento que eu acho muito importante de ser dado às pessoas, sabe? Pesquisa é Ah, com vida. certeza. Assim. É verdade. E E também a gente tem muito esse sentimento, assim, as pessoas que são queridas por nós, quando elas conquistam algo, é conquista nossa também. Então, é. quando eu vejo suas conquistas, eu fico super feliz, porque, de certa forma, eu fiz Não, parte de sua história, com você fez parte certeza. da minha, então Com é certeza. isso, é uma rede de apoio, né? Pra quem não sabe, Giovanna, ela é a minha professora que fez a minha carta de recomendação pra eu estar na universidade que eu tô hoje. Assim, todas que eu apliquei, né? Ela vai. Prof, eu Foram vou várias. submeter mais uma. Prof, eu vou submeter mais uma. Não, mas aí eu disse, acho que eu até disse a você, ó, a gente vai até conseguir. É, foi. Quando conseguir, Pode falar. aí Só me. A terminou. única coisa a dizer, fala o prazo, Vilma. Fala o prazo. Isso. É. Pra ter cuidado com o prazo, é. Que massa. E aí, eu esqueci de perguntar isso, assim, tu voltou pro Brasil, tu não teve a vontade de ficar lá, não, ganhando em dólar? Aqui, né, no caso? Sim. Então, é porque, na verdade, assim, a carreira de cientista é diferente, sabe? O Aham, cientista, eu entendo um cientista consolidado com uma carreira que é internacionalizada, naturalmente. uhum, Porque a ciência tem esse poder de resolver problemas, né? Que podem ser, inclusive, não só nacional, mas internacional. Então, a minha atuação como cientista, eu entendo que ela é natural que eu passe um tempo nos Estados Unidos, fique no Brasil, daqui a pouco vou visitar um outro instituto importante, sei lá, na na Europa ou China. de novo nos Estados Unidos. Na China agora Então, não, tá? Não vai agora na né? China não, pelo amor de Deus. Não vai não, agora não. Então, assim, a carreira de cientista, ela tem essa liberdade e faz parte de uma carreira sólida você poder ter essas colaborações. Então, não só isso, mas também poder voltar para a sua região local e poder ser um agente de transformação nele, também para mim é uma coisa importante. Entendi. Então, eu não tenho essa urgência de, sabe, eu não entendo como última oportunidade, eu entendo como, ó, desenvolvendo bem minha carreira científica vai ser natural. Daqui a pouco eu vou estar passando um tempinho novamente em outra instituição, ou talvez na mesma, fazendo pesquisa e continuando, e trazendo para cá, e formando estudantes em física de materiais da UPE, Sim, que eu que é vou um falar. projeto massa que a gente Eu está vou, minha desenvolvendo. próxima pergunta é exatamente essa. E como tu foi já esse ano, né? Tipo, pra lá. Então, assim, não é uma coisa que tu precisa estar lá. Tu é convidado e Eu vai. não entendo como algo que, tipo, ou é tudo ou é nada, sabe? Eu entendo como, se a carreira que eu tô seguindo funciona, naturalmente eu vou estar conseguindo fazer essas parcerias e vai ser natural passar, fazer esse intercâmbio de tempos em tempos, porque é importante. Sim. É importante. E aí, quando tu voltou lá em 2019, pouco tempo depois, surgiu justamente esse projeto que é bem interessante, que é o curso de Física de Materiais lá dentro da Universidade Politécnica de Pernambuco. Como foi que surgiu essa ideia de tu implantar? Porque foi ideia tua, se não me engano, né? Não, na verdade, vamos dizer assim, o líder da criação do André. curso é o André, isso. É que eles Ele dois são um só, realmente, entendeu? Assim, casou é um só, de tá fato, bom? mas assim, ele realmente foi a pessoa que liderou a criação do curso e eu fiz parte da equipe de criação. Então, a ideia era realmente ter esse curso de física
dentro da UPE, dentro da Poli. A gente não tinha física até então. Aham. Mas, assim, criar um curso que é bacharelado em física de materiais, que tem um objetivo de ser um curso mais moderno. Em que aspecto? Por exemplo, a gente tem toda aquela formação sólida que o físico tem que ter e tem que passar. Uhum. Física quântica, estrutura da matéria, mecânica estatística, estado sólido, eletromagnetismo, toda essa parte que é pesada Que faz os no cabelos curso de cair. física, que faz os cabelos caírem. A gente garante essa formação tipo de nível, de alto nível, porque é Aham. importante, senão esse físico não consegue atuar ou no Brasil ou fora do Brasil. Mas a gente queria que os nossos estudantes eles tivessem um outro aspecto que a gente acha que é primordial para o formado, o cara que está formado em física hoje, por exemplo. Então, na graduação, a gente já coloca esse estudante com atividades de ensino, é algo importante, porque tem vários casos que eu conheço de pessoas que são da minha época que, sei lá, fizeram um doutorado e nunca tinham entrado em sala de aula. Uhum. Então, isso é algo que é complicado. Então, a gente queria que na graduação esse estudante já tivesse contato com o ensino. Na graduação, a gente também quer que o nosso estudante de física ele tenha contato com pesquisa, mas não só isso. Que ele faça uma pesquisa mais séria, uma pesquisa dele. Não só Uhum. uma iniciação, mas que ele pegue a pesquisa, faça o artigo científico, aprenda a escrever o artigo científico, entende? A gente está tentando criar um físico mais independente Aham. dentro de 4 anos. Que ele não Uau. precise, não que ele não vá precisar de um mestrado e um doutorado, mas a gente entende que em 4 anos o cara, quando chega na universidade, ele tá a todo vapor, né? Ele tá Aham. com muita criatividade, com muita energia, e isso é importante para que esse estudante seja aproveitado e se desenvolva. Então, a gente tem essa pegada de, ó, vocês vão fazer física, vão ter essa disciplina que é o core, né, do curso, mas vocês vão ter contato com outros aspectos. A gente desenvolve muito o aspecto pessoal desses estudantes, como que eles se apresentam, como que eles falam, para tentar ficarem mais desinibidos, sabe? Entendi. Então, saber trabalhar em grupo. Você sabe que cientista ele pode ser um pouco arrogante, né? Enfim, é cientista, o cara fica ali naquele mundo É, dele, a estuda bolha dele. muito. É. Então, assim, a gente faz com que esse estudante seja mais sociável, saiba trabalhar em grupo, participe de eventos internacionais quando possível. Então, a gente quer que esse cara se desenvolva o mais rápido possível em 4 anos. E a primeira turma se formou agora, em novembro. Aham. E Que a gente está massa. super satisfeito com a turma formada. Tivemos estudantes que foi para o evento internacional, aquele que eu fui em Sim. Chicago, ele foi com a gente, apresentou o trabalho dele, sabe? Uhum. Publicou artigo científico numa revista importante, que é a PNAS, tem um fator de impacto alto. Então, assim, a gente tá funcionando, a gente está começando a ver essa formação diferenciada. Muito E, massa. claro, isso tudo dentro da Politécnica, que é uma escola de engenharia. A outra coisa, a outra pegada do curso também, que a gente espera que a gente vá ver naturalmente, é que por estar dentro de uma escola de engenharia, a gente vai conseguir fazer com que esse físico seja inserido também no contexto de iniciativa privada, indústria, pesquisa e desenvolvimento e inovação, sabe? Não só na academia. Uhum. Então, hoje, os físicos no Brasil, a maioria acabam indo para a academia, Uhum. mas eu acho que essa conexão tem que partir da gente também, de nós cientistas. Então, a Poli é um ambiente efervescente, porque está todo mundo ali, então o físico está junto com o Sim. engenheiro, e daqui a pouco vai surgir A troca, coisas né? O legais. network. Isso, Massa. exato. Muito massa, velho. Ai, eu tenho, tipo, um monte de perguntas. Tô olhando o tempo aqui. Tem que correr aqui, meu Deus. Vamos falar rapidamente do Instagram que tu criou, que é o Toda Física. Conta um pouco de como foi que surgiu a ideia de criar esse Instagram, o teu intuito, o teu objetivo com ele e tal. Eu criei o Toda Física em 2021, ali, né, pandemia, em que a gente tinha migrado as atividades para online, remota. Aham. Então, eu já tinha vontade de gravar conteúdo, eu já gravava alguns, mas eu queria fazer uma coisa um pouco mais organizada e com maior amplitude. Então, por estar na pandemia gravando aula, eu vou aproveitar e gravar essas aulas e deixar para quem quiser assistir. Inclusive, muita gente agradece, me ajuda muito, eu curso Ah, então engenharia são e tal, está gravações de sendo muito aula útil. tua. Que tu São só. gravações. Não, não, perdão, Vilma. São gravações de resolução de questões, mas não de Ah, minha aula. Eu aproveitei o ambiente, que estava tudo entendi, remoto entendi, e entendi, online, e entendi. disse: não, vou gravar resoluções de questões. Então, foi meio que nessa pegada. Eu já estou trabalhando com essa questão de gravar, e aí eu vou começar a criar esse conteúdo
no Toda Física. Isso foi em 2021. E funcionou, assim. Aquela história de ter cadência, de fazer, eu não estou conseguindo, porque, enfim, muitas coisas acontecendo. Mas eu espero que em algum momento eu volte a criar mais conteúdo. Dei um gás ali, depois eu fiquei bem ocupada e atarefada, mas é um projeto bom, porque a ideia sabe aquela questão que a gente faz, sei lá, eu estava dando mecânica para engenheiros, né? Eu acho que foi isso que tu falou Mecânica comigo. 1. Mecânica 1, mecânica vetorial para engenheiros. Vilela, É Vilela e era os Vilelas em mecânica. Quer passar de mecânica, tem que ir com os Vilelas. Então, só que, tipo, você como professor percebe que à medida que você vai repetindo a disciplina, lá vai você, pela 10ª vez, resolver a mesma questão. Entende? Porque tem questões que são importantíssimas de você, faz parte do processo de aprendizado. Você tem que fazer aquela questãozinha ali toda vez para cada turma nova. Então, gravar também tem esse aspecto. Eu chego e, essa questão aqui eu não vou fazer 20 vezes em sala. Eu vou pedir para os alunos irem lá e dar uma olhada. E pronto. Massa. E aí eu posso trabalhar novos conteúdos mais desafiadores e tal. Então, foi meio que um conjunto de decisões para criar conteúdo para quem precisa, do meu lado, poder ir mais além em sala de aula do que ficar repetindo questões que são importantes, mas que eu tenho que repetir, sei lá, cada vez que eu pegar uma turma nova. Sim, sim. Tu acredita que é importante tu estar nas redes sociais dentro da tua profissão? Eu acho que sim. Porque eu acho que, especialmente no Brasil, o pessoal não entende muito o que é que um cientista faz. Sim. É uma visão muito pitoresca, é um cientista, e o pessoal pensa em Einstein, né? Enfim, aquela coisa, o cara louco lá pensando o cara no lá laboratório embaixo da fazer. árvore, cai uma maçã na cabeça dele. Aquela coisa bem, né, caricata. E eu acho que a ciência, ela é uma profissão maravilhosa para quem realmente curte. Porque o cientista, como eu acho que eu deixei claro aqui, o cientista, ele é uma profissão que ele atua em qualquer parte do mundo. Isso é muito bom. Eu costumo, quando eu vou falar com o pessoal de escola, às vezes uma palestrinha para incentivar a ciência, eu sempre falo que é uma profissão, vamos dizer assim, à prova do tempo. Sim. Tipo, sei lá, se você, no mundo pós-apocalíptico, zumbi ou qualquer coisa desse tipo, vão precisar de cientistas, sabe? Tem muita profissão que as pessoas ficam com medo. Será que a minha profissão ainda vai existir daqui a 10 anos? Tem muito disso, né? Tem muito profissões que são extintas, profissões novas que surgem. É tudo muito dinâmico e hoje, então, a pressão é muito grande para você se atualizar o tempo todo. Então, a ciência, ela tem esse aspecto. A humanidade vai sempre precisar de ciência, né? É a força motriz para o desenvolvimento. É a ciência. Você está realmente trabalhando na fronteira do conhecimento, tentando responder a demandas da sociedade. E aí, isso é bom, é uma profissão robusta, à prova de tempo, e uma profissão que é naturalmente internacionalizada. A linguagem da ciência no Brasil, a linguagem da física, da matemática, da química, é a mesma na China, é a mesma no Japão, é a mesma no Oriente Médio, é a mesma na Europa. Então, você consegue atuar. É diferente, sei lá, você é advogado no Brasil, você não vai poder ser advogado, pegar o seu diploma de advogado aqui e ser nos Estados Unidos, porque são legislações diferentes e tal. Sim. Então, tem esse caráter, né? De ser uma profissão muito internacionalizada. Então, eu acho isso um aspecto muito positivo de fazer ciência. Mas eu esqueci qual foi a pergunta central. Eu falei tanto Era da importância de estar nas redes sociais. Ah, isso. Então, exato. Obrigada por me lembrar. Então, eu tô falando disso porque eu tô querendo falar para os seus seguidores, tipo, ciências é massa, é super legal. Façam se vocês sentem que se conectam a isso. Eu acho que seria, assim, muito, muito massa se tu ficasse mais assídua lá. Mais ativa, né, nas redes sociais. Tipo assim, mostrar mais a realidade da cientista que tu é. Porque tu vive experiências muito incríveis, sabe? Como cientista. E que eu acho que muita gente vê que é longe. E tu tá falando aqui que não é. Tu tá mostrando aqui tua vida e como foi. A minha história mostra que não é, né? Então, assim, por que eu acho que é importante nós, cientistas, divulgarmos mais o que a gente faz? Porque eu estava falando aí, voltando, que o pessoal tem essa visão muito, assim, distante do que é um cientista, e, na verdade, eu acho que isso acaba sendo reflexo de nós, cientistas, não divulgarmos para a sociedade a importância do cientista, o que a ciência tem feito e tem conseguido para que as pessoas realmente comecem a entender a importância disso, a importância de se financiar a ciência. As pessoas que têm interesse por ciência se sintam
confortáveis em fazer essa escolha de carreira, porque elas Sim. conhecem mais, falar sobre como é a carreira do cientista, como é que ele atua, quais são os desafios, quais são as opções, o que é que ele pode fazer, tutoria de carreira, salários, enfim. É, Eu acho que tipo falar do que é, porque a gente conhece muito bem a atuação de um médico, a atuação de um engenheiro, a atuação de um advogado e o exatamente. cientista. Então, é aquela coisa tipo sociedade secreta. É. E é importante, se você quer que o país se desenvolva, que as pessoas conheçam a importância de se fazer ciência e se conecte com a sociedade para poder resolver os problemas também da sociedade. É. E é um dos Então, sim, objetivos aqui do podcast, né? Trazer justamente pessoas pra falar sobre isso. E como tu falou durante todo o episódio, assim, se qualquer pessoa que assistir, que tenha esse interesse, né, de se tornar cientista, escutar aqui a nossa conversa, vai ver, assim, óbvio que a gente não tem tempo pra falar todas as coisas, mas, assim, o tanto que tu já falou já dá uns toques nos caminhos, sabe? isso, isso. Isso é E muito é massa. possível, né? Tipo, essencialmente existe vamos dizer assim, um caminho formativo muito claro para ser cientista. A gente costuma pensar, o cara para ser cientista ele tem que ser um gênio. É, Né? E ele tem que, não, ele fez física porque o cara é super gênio, aí ele fez física. E aí parece que uma pessoa que talvez não se sinta um gênio não possa fazer física. Ela pode, existe um processo formativo árduo, aham, árduo e desafiador, sim. Você tem que realmente estar disposto a passar pelo processo, muitas horas de dedicação, muito estudo. Não tem como ser cientista e não querer, sabe, estudar bastante, mergulhar naquilo de cabeça. Não tem como, isso aí sim. é conversa. Mas se o cara quer ser cientista, ele consegue, com força de vontade, com estudo, sabe? Consegue. Eu acho que eu sou a prova disso. Então, confie no processo de formação que é dado nas instituições, que vai ter toda uma metodologia para formar você um cientista e você atuar nessa área. Sim. Acho que essa é a última pergunta, assim, de carreira, pra gente entrar rapidinho nas curiosidades, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas a gente vai conseguir fazer. Eu vi que tu ganhou recentemente um prêmio, eu peguei minha cola aqui pra poder ler e falar certo. Uhum. De melhor apresentação oral na conferência IEEE, Around the Clock, Around the Globe, Magnetics, 2022. Parabéns por isso. Obrigada. Como foi isso? Foi a apresentação de Chicago que tu fez? Ou outra Não, coisa? foi outra coisa. Isso aí foi um outro evento. E, assim, eu não estava nem esperando, na verdade. Foi legal, porque também eu apresentei os trabalhos que eu tinha, os resultados que eu tinha conseguido, né, na minha pesquisa. E eu apresentei nesse evento, que é um evento da Sociedade de Magnetismo, do IEEE, em inglês a gente fala IEEE, Oh, yeah. e é uma sociedade importante de magnetismo, enfim. E eu participei do evento, apresentei meus resultados e eu, enfim, né, Aham. totalmente sem pretensão, recebi um e-mail dizendo que tinha sido selecionada como melhor apresentação, melhor trabalho. Então, eu fiquei super feliz, ganhei meu dia, né? Aham, com certeza. Ainda tinha um prêmio em dólar, que eu também ganhei, não vou Eita! revelar o valor, mas teve um prêmiozinho em dólar. Adoro. E, e, e é isso, assim, fiquei super feliz, porque não deixa de ser um reconhecimento do trabalho que você está fazendo, né? Sim, com Pela certeza. comunidade, que é uma comunidade bem seleta. É a É, comunidade de cientistas da minha área, a comunidade de cientistas de materiais magnéticos e tal. Então, que fiquei super massa. feliz com essa conquista. Foi Incrível. realmente, assim, uma confirmação de que estou fazendo aí um trabalho que está funcionando. Parabéns. Obrigada. Eu vou entrar agora nas curiosidades de Gilvânia como pessoa. A gente fez a carreira dela todinha aqui, resumidamente, né? Tentamos. Tentamos. Mas acho que deu pra explorar bastante quase todos os pontos importantes da vida profissional dela. E eu quero saber, essa história, não sei se tu vai conseguir falar rápido, mas eu acho que ela é importante colocar aqui, que é a história de Ah, amor dela. Porque ai, quem tem ela como prof, provavelmente teve o marido como prof também. Porque eles estão é. juntos desde graduação, né? Desde graduação. Eles fizeram o mesmo curso, estão juntos. Então aí, Não conta foi aí. a mesma turma. Na verdade, André, ele é um ano, mas ele entrou um ano antes de mim no departamento de física da UFPE. E a gente se conheceu lá. A gente fazia iniciação científica em laboratórios vizinhos. Aham. E a gente se tornou amigo e naturalmente virou namoro.
E desde então, né, até hoje. Então, assim, André é um super parceiro, é um cara genial, que eu admiro bastante. E a gente se apoiou muito, assim, porque como física tem bastante esforço envolvido, né? Altos momentos de estresse em Aham, tentar conseguir as coisas, porque não é fácil, nada, nenhuma dessas conquistas elas são fáceis ou rápidas, né? Tem aham. bastante esforço envolvido, bastante dedicação. E aí a gente se apoia muito, é muito bom, porque os dois são cientistas, então, Sim. assim, os dois se entendem, né? A gente sabe, um entende o Um outro quando tá entende o passando outro. os perrengues, um apoia o outro. E é desde a graduação, que eu acho que foi 2004 até hoje. Por exemplo, o concurso da UPE a gente fez junto. Ele passou em primeiro lugar, eu passei em segundo. E aí ele já tinha terminado o doutorado, porque ele se formou antes de mim. Aham. E começou a ser professor na UPE, na Poli, antes de mim. E eu fiquei na fila de espera. E depois eu fui chamada. Então, assim, aconteceu que no final das contas a gente se conheceu no mesmo departamento, a gente passou no mesmo concurso e a gente está rodando esse projeto de física de materiais que tem sido bem desafiador e que a gente já está colhendo frutos. A gente está muito feliz com o que a gente está conseguindo. E é isso, é essa parceria de vida, né? Todo Que tem mundo, todos os funcionado. estudantes esperam, todos os estudantes têm a expectativa de vir um Vilelinha. Quando é que ele vem? Eu espero que em breve. É um Sério? projeto pronto. Sim, em breve. A última vez que eu conversei contigo sobre esse assunto, faz muito tempo. Tu falou que não queria tão cedo. Aí agora já tá breve. Eu amo essas coisas da Não, mas vida. a última vez que tu falou comigo faz tempo. Não, faz tempo, então. Faz muito tempo que a gente falou É, sobre isso. Foi quando tu tava exato, aqui no MIT fazendo o exato. Não, pós-doc. acho que aqui, né? Isso, exato. Não, eu pretendo em breve, então vamos ver, aí vai ser o que Deus quiser. Mas Ah, sim, existe um projeto de vai vir. ser lindo. E coisas, curiosidade mesmo agora, tá? Qual a comida preferida de Giovanna? Ai, é difícil, assim, eu como de tudo, mas eu gosto muito de churrasco. Gosto bastante de churrasco. É bem geral, né? Tu é mais Churrasco é amplo. fitness ou tu é mais fatness? Ou junk food? Assim, não, eu não sou super fitness, não. Eu como junk food, mas geralmente eu me controlo um pouco ali. Eu nunca perco as estribeiras totalmente. Sim, É aquela coisa, vai um pouco, aí compensa no dia seguinte, sabe? Eu vou meio que nessa pegada. Mas sei. eu como de tudo. Tu tem algum Isso. hobby? Ah, eu tenho alguns, assim, por exemplo, eu gosto muito de andar de bicicleta, inclusive em Boston. Eu Eu pensei andava de que tu ia bicicleta para dizer da tudo e tinha moto. campo. A moto também, tem alguns, tem uma lista de hobbies. A moto é algo novo, recente, Aham, que eu aprendi a pilotar na pandemia, e é aham, algo que eu tô ainda, assim, vamos dizer, ganhando confiança, né? sim. Mas que é super legal. Eu já fiz algumas viagens, já peguei estrada, é show. É bem legal. É aquela coisa, lembra do faça mesmo com medo, você fica ali meio, ai meu Deus, como é isso? E aí Sim. você, vamos embora, e aí você curte depois que a coisa acontece. Eu gosto de dançar também, Que eu gosto de massa. viajar, eu tenho alguns hobbies. Que massa. Então, eles vão assim, tomando prioridades diferentes a depender do momento da vida, Sim, sabe? sim. São diferentes momentos e vai sempre surgindo um ou outro. Teria alguma curiosidade tua que tu poderia contar, assim, sobre Giovanna que, tipo, nenhum dos teus alunos imaginam? Uma curiosidade Tem, tua. e quando eu conto para os meus amigos, eles riem bastante, assim. A Gilvânia do colégio, sabe? Aham. Eu já fui, por exemplo, para você ter ideia, locutora, radialista, mas uma coisa assim, bem localzinha, assim, de bairro, sabe? Sério? Eu Como juro. era? Faz aí. A Não, gente não tem aproveita como, que não, tá não com o existe microfone mais. e um fone, pô. Vai... Não, não, porque faz muito tempo. E assim, eu morro de vergonha, porque é um momento totalmente, é outra pegada, né? Agora eu já sou Já é docente, cientista aí, cara. cientista, mas assim, eu sempre fui muito de curtir o momento. Então, eu não sou muito de fugir da raia quando surgem oportunidades. Então, assim, na época que eu estava ali, tipo, final do ensino médio, eu cheguei, era tipo, bem comunitário mesmo, tá? Uma coisa Aham. assim, tinha uma rádio, mas realmente tinha mesa de som, vinheta, e era tipo no domingo de manhã. Que onda, Então velho. eu fazia assim, surgiu, eu participava da igreja, né? Eu sou evangélica,
E aí, o pessoal que trabalhava me chamou para participar com pequenas participações ali, para ler cartinhas e tal. E daqui a pouco, quando o cara não conseguia ir, era eu que tomava a frente nos domingos e daqui a pouco eu estava fazendo. Então, e não A dona tem da rádio. registro, não tem registros, o que é bom de certa forma. Mas foi uma época legal. E quando eu conto assim, as pessoas ficam, não acredito. Que onda, Sério. velho. Que onda, que Eu, onda. É uma sério. super Então, curiosidade. Eu não ia é imaginar uma isso. super curiosidade. E eu vou fazer umas perguntas meio reflexivas aqui agora. Eu acredito que tu sinta que já teve muitas realizações. Qual foi uma das tuas realizações que te marcou muito? Ou qual foi a tua maior conquista, assim, de vida? Então, eu acho que é engraçado, porque cada recompensa que a gente recebe, por mais pequena que seja, eu acho que a gente meio que é marcado por ela, né? Uhum. Então é coisa boba, assim. Eu costumo dizer que eu era criança, estudava, sei lá, eu nem lembro qual é a série, bem nos primeiros estados, assim, de educação, e eu ganhei um prêmiozinho que era um chaveirinho de melhor estudante. Então, Ah, eu lembro disso até hoje, era uma bobagemzinha. Eu fui com a minha mãe pegar o chaveirinho que tinha aqueles brilhinhos dentro e tal, com líquido, sabe? aham. Enfim, aí quando eu terminei a graduação em física, eu fui a laureada de minha turma. Isso também foi outra conquista, assim, que eu fiquei, Massa. caramba, que massa, velho. O esforço foi recompensado aqui, porque teve bastante esforço, sim. Sim, Como eu disse, por ser de uma escola pública, você vai ter algumas lacunas na sua base, naturalmente. Pelo menos eu tive. sim. E, e, e isso implicou que na graduação eu tive que, no começo, colocar mais empenho, mais esforço, mais tempo, para poder suprir aquelas falhazinhas que estavam na minha formação básica. E aí, depois que supriu, aí foi de boa. Aí, bem, tapei os buraquinhos, agora é só correr para o abraço. Então, ter conseguido a Láurea na turma foi algo muito importante. Eu acho que uma outra conquista ser doutora, né, em física, me tornar doutora, a primeira doutora, assim, da família. Uhum. Isso é uma conquista. Então, tem várias, não tem uma super grande, não. Ir para o MIT também é muito icônico para qualquer pessoa. Sim. Enfim, acho que essas são conquistas, assim, que eu saio pontuando que profissionalmente foram importantes e têm um peso Aham. de recompensa, de reward a cada etapa e que você está fazendo o que é certo e está funcionando. Massa. É, O que é ter sucesso na tua visão? Eu acho que ter sucesso é você, assim, cumprir com o seu papel na sociedade Uhum. e se sentir bem com isso e poder não só se beneficiar, mas beneficiar as pessoas que estão próximas de você. Eu acho que você conseguir um grande desafio é você não desperdiçar o seu talento, sabe? Não desperdiçar o seu talento. Cada Uhum. pessoa tem um talento e eu acho que esse talento tem que ser usado em prol de outras pessoas. Eu acho que quando Deus te dá um dom, um talento, nunca geralmente é só para você, sabe? Geralmente isso se estende a mais pessoas. E eu acho que isso seria uma definição de sucesso. Você consegue chegar lá, né? É reconhecido, mas aquilo não é. Você não é egoísta no processo. Você abençoa, você cuida de outras pessoas no processo, você leva outras pessoas a atingirem seus objetivos. Com Então, certeza. apesar de sucesso ser algo que as pessoas conectam muito com só dinheiro ou só ele conseguir aquilo ali, eu acho que você vai se sentir bem, satisfeito, meta cumprida, missão cumprida, quando você tem esse sucesso, tem o retorno financeiro que é importante, mas que você também fez a coisa extrapolar além de você, Massa. entende? Assim. Então, eu acho que isso é realmente um sucesso completo. Você retornou. Você não pegou tudo para si, mas você extrapolou e as pessoas agora também têm um ganho no seu processo aí de desenvolvimento. Massa. Vou fazer a última pergunta e depois a gente vai fazer os quadros do canal. São dois bem rapidinho, bem legais. Aham. É, Qual o conselho que tu dá para quem tá começando agora e quer seguir o mesmo caminho de cientista? Então, o conselho que eu dou para as pessoas que querem seguir a carreira de ciência é que, primeiro, elas hoje têm um mundo muito mais conectado do que o meu, quando eu resolvi ser cientista. E eu sabia muito pouco, eu confiei no processo, fiz o que gostava e funcionou. Dei o meu melhor e funcionou. Mas hoje, no mundo de hoje, você não pode mais dormir no ponto. Você vai ser um cientista
Então, é importante que você saiba o que é que está acontecendo no mundo, quais são as oportunidades que você tem, onde você pode atuar e fazer isso já nos primeiros estágios de formação, sabe? Uhum. Eu acho que ser um cientista, se você quer seguir essa carreira, você tem que estar disposto ali já nos primeiros estágios a buscar como que você vai atuar como cientista, não ter que esperar passar por um processo de mestrado, doutorado, graduação e só lá no final você sai perdido pensando para onde vai. Uhum. Porque o mundo hoje está muito conectado. Hoje você pode ser um cientista sentado aqui no Brasil, por exemplo, ganhando em dólar. É Uhum. possível. Antes não era. Então, esse é um ponto, né? Se você ingressa numa carreira de cientista, tente se conectar e conhecer mais do que está acontecendo no mundo e fazer parceria e network. E para o cara que ainda está pensando, está lá no ensino médio, é um estudante, eu acho que ele tem que primeiro saber que ele é um estudioso. Você tem que ser um estudioso, não dá para ser cientista e achar que ficar, sabe, contando as horas de estudo porque você quer fazer outra coisa. Você tem que ser um estudioso nato, um curioso nato. Uhum. E saber que o processo de formação vai exigir bastante do seu tempo, do seu esforço, mas que se você gosta de ciência mesmo, se você quer entender como o mundo funciona, apesar dos desafios, aquilo vai ser prazeroso, sabe? Vai suprir as suas dúvidas, aquilo que inquieta você, você finalmente vai começar a ter respostas. Sim. Então, eu acho que você tem que estar disposto a ser cientista e passar pelo processo, porque não, como eu disse, não é só ser um gênio, não é só ser muito bom em física e matemática, você tem que estar disposto a passar pelo processo formativo Uhum. e aproveitar o mundo que você está hoje. É um mundo conectado, então aproveite isso em seu favor, em sua formação. Se desconecte um pouquinho das redes, que é uma das coisas que é um pouquinho difícil para o cara que tem que estudar. É. A gente vê muito estudante ali um pouco perdido, sabe? Tipo, É. não consegue focar muito. Mas é isso, eu acho que você tem que ser naturalmente um estudioso e aí você vai se encaixar muito bem nessa carreira. Top. Vamos lá pro quadro do canal, que é. Eu criei o nome semana passada. Eu não sei se está bom ainda, não. É porque eu quero esse quadro aqui, mas eu não tô pensando no nome. É Indica Podpé. Uma pessoa pernambucana que você conheça e que você acha que seria legal eu entrevistar. Essa pessoa está aí no seu lugar. Então, tem uma pernambucana, ela não tá aqui em Pernambuco, tá? Aham. Ela tá no MIT. Ela Massa. é de Petrolina, é Rosabelle Coelho Queissá. Ela é a manager, a diretora do programa MIT Brasil. E se ela topar participar do seu podcast, eu acho que ela vai ter uma boa de uma história para contar para você. Top, velho. A gente pode fazer presencial com ela. Muito incrível. Se você estiver aí em Massachusetts, você É. pode tentar fazer presencial e aí aproveita a divulgar Eu mando trazer ela. o programa. Essa pessoa é uma pessoa que eu tive a honra de Massa. conhecer e que é uma Fala pessoa com ela, incrível. pergunta se tu pode compartilhar o contato, explica o que é. Uhum. E eu vou gostar muito de entrevistar ela aqui. Muito, muito massa. Uma indicação muito boa. Gostei. É. Não sabia que tinha uma coordenadora lá Pernambucana, de isso, à Pernambuco. frente do programa MIT Brasil, isso. Muito top, velho. Muito top. O outro quadro é o bate-bola. É um quadro bem descontraído, bem legal. Eu adoro ele. Tô esperando colocarem a gente na tela dele agora. É bem tranquilo. Eu vou dizer uma palavra e tu responde com uma palavra. Tipo assim, eu Ok, vou vamos dizer lá. cor, aí tu diz uma cor, entendeu? A primeira coisa que eu vou dizer é cor, Uhum. tá? Tá. Então vamos lá. Posso começar? Pode. Vamos lá. Cor, Amarelo, animal, gato, estação, verão, uma série, Battlestar Galáctica, um filme, Interestelar, de Christopher Nolan, um estilo musical. rock, Uau. Uma universidade. o MIT, Uma moto. Harley Davidson, Uma pessoa. minha mãe. Uma viagem. Uma viagem, a viagem para o Vale do Silício, que eu fiz, foi muito boa. Uma bebida. Uma bebida, Coca-Cola, Uma fruta. morango, Uma comida. lasanha. Um signo. O meu, Sagitário. Um sonho.
Ai, um sonho. Eu tenho o sonho de viajar para vários institutos importantes, passar um tempinho em cada um. Esse é um sonho legal que eu Massa. quero completar. Um amor, André, uma pesquisa. meu esposo, uma pesquisa. A minha pesquisa. É isso, é essa a resposta. A minha pesquisa. Uma profissão. A de cientista, eu sou apaixonada pela profissão de cientista, não só física, mas cientista em geral, eu acho maravilhoso. É isso, foi esse o nosso bate-bola. Eu bati meu braço aqui. Tá precisando de uma sonoplastia, meu podcast. Eu vou pensar nisso aí pra arrumar, porque é Isso é legal. pra ter uma musiquinha e tal nesse momento, porque eu adoro esse quadro do bate-bola. Porque é uma forma da gente conhecer a outra pessoa É rapidamente. legal, tem que pensar rapidinho, né? É. E a gente chegou ao final do nosso podcast. Vou te colocar numa tela que vai estar teus arrobas embaixo, o da Toda Física e o teu pessoal. Pra tu fazer o teu encerramento, a tua divulgação. Enfim, tu tem aí 1 minutinho pra fazer isso aí. Ok, então, gente, eu queria agradecer a oportunidade de participar do podcast de Vilma, que, enfim, eu tenho um carinho imenso por ela, né? A gente teve vários momentos aí durante a graduação e depois em encontros quando eu estava lá no MIT, eu tive a oportunidade de ver Vilma por lá. Mas, assim, sigam minhas redes sociais, eu tenho trabalhado com divulgação em pesquisa, eu tenho tentado criar conteúdo para quem gosta de física e está estudando física, tanto no ensino médio quanto o pessoal que está no nível superior. E toda novidade que tiver, tanto da minha carreira profissional, quanto do curso de Física de Materiais, que eu espero que algumas pessoas aí tenham vontade de fazer e que eu possa encontrá-los, né, na universidade, possam se conectar. Então, eu estou disponível para que vocês conversem comigo, tirem dúvida. Enfim, vai ser um prazer conversar com vocês sobre ciência e sobre carreira profissional. Então, é isso. Eu agradeço e é isso, Vilma. Obrigada pelo espaço. Eu que agradeço, prof. Eu agradeço muito, muito, muito. Fica aí um pouquinho. Eu vou encerrar nosso episódio e já volto pra falar contigo. Ok. É isso, gente! Dei um grito! Pra você saber o quê? Pra você se inscrever no meu canal, entendeu? Você tá aí, chegou até o final. Uma pessoa que chegou até o final, escutou esse papo inteiro e não se inscreveu no canal ainda? Faz isso não, pô. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos. Enfim, próximo episódio vai ser dia 31 de dezembro, sim, minha gente. Vai ter episódio no ano novo, tá entendendo? No último dia do ano, porque eu sou dessas, entendeu? Vai ter episódio. Dia 31 de dezembro, ainda não sei o horário, não vou dar spoiler, porque ainda tô vendo aí essa logística, porque eu não vou estar na cidade onde eu tô, e tem essa conexão aí de Recife, Califórnia, e enfim. Mas eu vou divulgar nas redes sociais. Segue aí o Instagram do Pode Pé Pro Mundo, se você não segue a gente no Instagram. Tem sempre Reels lá no TikTok, sempre tem a mais. E é isso. Vamos lá, é isso. Já disse o que tem que ser dito. Se inscreve de novo. Acho que eu já falei tudo. Eu vou encerrar aqui, tá? No close. Eu vejo você no próximo episódio.